Ei! Dani, me chamo Alice, tenho 27 anos e conheço o seu canal há alguns anos. Já faz tempo que eu quero escrever minha história, mas nunca gostei de escrever. Mas, como sou apaixonada pelo canal, resolvi contar para você e para suas seguidoras sobre a minha história de amor. Espero que vocês gostem e que ela seja publicada. Troquei todos os nomes e espero muito não ser descoberta. O que você aprontou, Alice? Nasci numa família humilde, meus pais sempre foram pessoas simples que sempre trabalharam muito para levar pelo menos o básico para dentro de casa. Por muitos e muitos anos, eu sempre tive vergonha da condição financeira da minha família. A minha casa sempre foi uma casa simples, aliás, era a mais simples da nossa rua. Além disso, as minhas amigas sempre tiveram roupas melhores do que eu e sempre tiveram outras coisas que eu não podia ter. A gente nunca teve sequer um carro legal, enquanto a família das minhas amigas sempre tiveram um carro bonito e chamava atenção. Além disso, a maioria das minhas amigas sempre viajavam com seus pais nas férias e em alguns feriados. E lá em casa a gente mal podia ir na cidade vizinha, que fica a menos de 100 quilômetros da nossa casa, para visitar a nossa avó. Quando a gente conseguia ir, sempre tinha que ir com o dinheiro contado, e isso sinceramente me frustrava. A família da minha avó materna tinha uma condição melhor que a gente, e sempre que a gente ia para lá, eu nunca tinha dinheiro para fazer as coisas que as minhas primas faziam. Eu vou citar um exemplo para você de uma coisa que me deixava frustrada. Quando a gente ia na casa da minha avó, na época de festa da cidade, minhas primas tinham dinheiro para ir em vários brinquedos no parque de diversões que estava lá na exposição. Eu mal tinha 10 reais no bolso, sequer dava para ir em 2 brinquedos. Para mim, em outros brinquedos, dependia da boa vontade de alguma prima pagar ou a minha tia. Isso sempre me deixava mal, sabe? Eu ficava revoltada. E eu ficava revoltada de ter nascido numa família que passava tantas dificuldades. As minhas primas, além de poder brincar à vontade no parque, elas saíam para lanchar. E depois elas sempre estavam comprando uma lembrancinha da festa para elas. E eu passava praticamente o final de semana todo com esses 10 reais. Além disso, Dani, enquanto as minhas tias maternas estavam passeando, indo para clube, elas sempre me levavam junto. A minha mãe ficava na casa da minha avó cozinhando, limpando, organizando as coisas, meio que fazendo um papel de empregada, sabe? Para ganhar um troco das minhas tias, para que a gente pudesse ter o dinheiro dos gastos da viagem. Isso me deixava muito chateada e envergonhada. E eu sempre ficava me questionando por que isso tinha que acontecer logo com a gente. Eu jamais falei isso com a minha mãe e com meu pai. Eu não queria que eles soubessem que eu tinha vergonha dessa condição. Mas era frustrante. Quando fui ficando mais adulta, eu fui ficando cada vez mais revoltada com a situação que a gente vivia. Então fui me tornando uma jovem cada vez mais rebelde e revoltada. Eu acabei desviando meu caminho. Comecei a beber, andei em más companhias. Como eu sempre fui uma menina muito bonita, modéstia à parte, eu chamava a atenção de muitos garotos, e principalmente de homens mais velhos. Então, desde os 14 anos, eu comecei a ficar com alguns garotos da cidade. Mas eu não gostava de ficar com nenhum que tinha a mesma classe social do que eu. Eu não gostava de ficar com os meninos pobres da cidade. Para mim, o mais importante era se a família daquele menino tinha dinheiro. Eu não olhava se a pessoa era bonita, gente boa. Eu ficava até com homens mais velhos que já tinham carro e eu me achava toda poderosa. E eu fui crescendo com esse pensamento na minha cabeça, que mais valia a conta bancária da família do que a pessoa propriamente dita. Como eu comecei a sair e ficar com meninos muito nova, eu acabei iniciando minha vida sexual também muito nova. Com pouco tempo eu comecei a ficar meio falada na cidade. Eu tinha fama de piranha. Mas para ser sincero, eu nem me importava. Eu queria mesmo era beijar na boca, ser feliz, tirar onda ao lado dos playboys. Eu já tinha muitos problemas em casa para eu ficar me preocupando com o que as outras pessoas estavam pensando a meu respeito. Com 17 anos acabei me apaixonando de verdade. Vinícius, o nome dele. Era um ano mais velho que eu.
O pai dele era um produtor rural da nossa cidade. Vinícius já trabalhava ajudando o pai nas propriedades da família. Sinceramente, quando eu conheci Vinícius, eu já não pensava mais só nesse negócio de classe social, pois eu já pensava que eu ia estudar para ter um futuro melhor. Eu já não bebia com tanta frequência e nem transava assim com qualquer um. Quando eu conheci Vinícius, eu notei que ele era um menino muito diferente dos outros, mesmo ele tendo muito dinheiro. Ele não gostava de ficar tirando onda da condição financeira. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito simples e uma cabeça excelente. Ele tinha muitos planos para a vida dele e ele queria fazer faculdade de agronomia. Além dele ser um menino muito centrado nos seus sonhos e nos objetivos. Ele também era um menino super responsável, diferente dos outros que eu já tinha me envolvido. E ela falou que ela se envolveu com meninos assim, né? Que nem beijava ela, já queria passar a mão nela, queria usar e abusar, tá? Bom, então ela e o Vinícius, gente, eles passaram meses assim só se conhecendo. Ele me buscava na escola, me levava na porta de casa, me levava à noite para pizzaria, me tratava como eu jamais tinha sido tratado por nenhum menino. Só que também ele não tomava nenhuma iniciativa, nem mesmo pra gente se beijar. Até que um dia ele foi me buscar na escola e se declarou para mim. Disse que há muito tempo que ele estava criando coragem para falar comigo sobre esse sentimento dele. Eu na mesma hora disse a ele que eu também estava gostando dele. E enfim, nos beijamos. Dani, depois desse dia a gente começou a namorar sério. Tivemos nossa primeira transa. E no dia que transamos pela primeira vez, ele estava muito nervoso. Eu quis saber o porquê e ele confessou que era a primeira vez que ele transava com alguém. Ele estava tão nervoso que ele mal conseguia ter ereção. Mas eu fui super paciente com ele, falei que ele poderia ficar tranquilo, que mesmo que a gente não conseguisse naquele dia, teriam outros dias para tentar. Mas depois de um tempo ele foi ficando calmo e as coisas foram acontecendo. Depois desse dia ele não teve mais dificuldade, então começamos a transar com frequência. Só que como nem eu frequentava a casa dele, nem ele frequentava a minha, a gente ia no motel. Para ser sincero, eu adorava, pois eu nunca tinha tido nenhum namorado que me levasse para motel. Daniel não frequentava a casa dele porque Vinícius dizia que a mãe dele era enjoada e ele tinha receio de me levar lá e ela não ser agradável comigo. Eu já não levava o Vinícius na minha casa porque eu tinha vergonha da minha casa. E eu tinha vergonha, sei lá, até dos meus pais. Então eu evitava, sabe? Só que, claro, eu não falava isso pra ele. Eu dizia que era porque meu pai era muito ciumento, que eu tinha medo da reação dele. Mas era mentira, meu pai era um amor de pessoa. Só que o namoro foi ganhando força e eu não tive como não levar Vinícius lá em casa. Mesmo a família de Vinícius tendo muito dinheiro, ele era uma pessoa simples. E assim que ele conheceu meus pais, ele gostou muito deles. Começou então a frequentar nossa casa. Lanchava com a gente, jantava. Muitas vezes eu morria de vergonha pela simplicidade da comida servida. Mas Vinícius jamais questionou. Acho que isso era coisa da minha cabeça. Dani, como a gente já estava um bom tempo juntos, comecei a me sentir incomodada dele não me levar na casa dele. Cheguei a me queixar sobre isso. Inclusive, questionei se ele tinha vergonha de mim. Ele deixava claro que não era isso, que era mais por conta da mãe dele mesmo. A mãe dele sempre foi muito protetora, não admitia que ele namorasse. E para ela, Vinícius tinha que priorizar os estudos. Até que um dia, Dani, ele falou comigo que ele tinha conversado com a mãe dele e que ela tinha marcado um jantar na casa dele para a família dele pudesse conhecer meus pais. Quando ele falou que era para eu levar meus pais, eu gelei e consegui dar uma desculpa que era para eu ir sozinha primeiro. Hoje eu tenho até vergonha de falar isso. Mas, gente, eu tinha muita vergonha da condição dos meus pais. Eu tinha medo deles cometerem alguma gafe. Bom, chegou o dia do jantar, coloquei minha melhor roupa e esperei Vinícius me buscar. Quando eu cheguei na casa deles, eu já fiquei perplexa com o luxo que era aquele apartamento. Quando a mãe dele chegou na sala, eu notei que essa mulher, Dona Marta, mãe de Vinícius, me olhou de cima e embaixo. Ela me cumprimentou super fria. Perguntou se eu era nova namoradinha de Vinícius. E na mesma hora eu respondi que sim. E ela me olhou com um olhar muito atravessado, com um olhar claro que ela não tinha ido com a minha cara. Depois ela mandou a senhora que trabalhava na casa servir as entradas, enquanto o marido dela não chegava.
Quando eu vi aquela mesa de entradas, eu me senti tão envergonhada, pois a maioria das coisas ali eu nem tinha comido ainda na vida. E como eu acredito que ela notou que eu não conhecia a maioria das coisas que estavam ali, ela fez questão de pedir para que eu levasse um carpaccio para ela. E entre outras coisas que ela tinha servido, né? Eu fiquei olhando para a cara dela, pois eu jamais tinha ouvido falar na minha vida sobre esse tal de carpaccio. Isso me deixou muito desconcertada. Por sorte, todas as vezes que essa rabugenta me pedia alguma coisa, Vinícius levantava e pegava para ela. Depois de 40 minutos que estávamos na varanda comendo as entradas, seu Marcelo chegou, pai de Vinícius. Diferente da dona Marta, ele foi muito educado comigo. Já chegou com um sorriso enorme, disse que era um prazer enorme estar conhecendo a nora dele, me elogiou e disse que Vinícius realmente tinha um ótimo gosto. Que eu era uma menina muito bonita, eu agradeci pelo elogio, mas a vontade que eu tinha ali era de retribuir o elogio e dizer que ele também era um homem muito bonito. Dane de Deus! Eu acho que eu nunca tinha visto um homem tão bonito na minha vida pessoalmente. Ele tem um porte físico exuberante, um sorriso, dentes lindos, cabelos grisalhos que eram um charme, além de ser extremamente cheiroso. Depois da gente ter se apresentado, ele pediu licença para tomar um banho. E nisso a dona Marta chamou a funcionária dela e disse que em 20 minutos poderia servir o jantar. Quando chegamos na mesa do jantar, fiquei assustada. Tinha tanto talher, tinha 2 tipos de taças para bebida e 2 pratos por pessoa que eu fiquei desconcertada. Eu nem sabia o que eu usava. Como eu acho que Marcelo viu que eu estava desconcertada, ele chamou o funcionário e disse para ela tirar toda aquela parafernália da mesa e deixar só as coisas que a gente ia precisar para comer. Nisso, Dona Marta começou a reclamar com ele, disse que ela tinha preparado aquilo com muito capricho e nessa hora eu vi que ficou um climão entre eles. Durante o jantar, Dona Marta entrou no assunto dos meus pais e perguntou por que eles não puderam ir. Eu disse que meu pai tinha um compromisso naquele dia e ele não poderia estar presente. Ela quis saber se era uma reunião e eu disse que não. Ela insistiu e quis saber com que meu pai trabalhava e nessa hora eu respirei fundo e falei a verdade. Eu disse que meu pai era pintor e pedreiro. Nessa hora ela deu uma engasgada. Seu Marcelo então, para quebrar o gelo, disse que o pai dele, quando começou a carreira, também foi pedreiro e que foi através desse trabalho que eles compraram o primeiro pedaço de terra. Não satisfeita, a Dona Marta quis saber o que minha mãe trabalhava. Eu já com o olho cheio de lágrimas, de vergonha que eu estava passando, eu disse que minha mãe era faxineira e que trabalhava fazendo faxina em casa de família. Ela fez uma cara menosprezando o trabalho da minha mãe. Nessa hora, Vinícius enfim abriu a boca e perguntou por que ela está perguntando aquilo, se ela já tinha conversado com ela sobre o trabalho dos meus... que ele já tinha conversado com ela, né? E ela, na maior cara de pau, disse que tinha esquecido sobre isso. Mas, gente, eu duvido que ela tinha esquecido. Ela quis foi me humilhar mesmo. Enquanto rolava esse climão, seu Marcelo tentava ao máximo deixar o jantar mais descontraído. Ele começou a querer saber mais um pouco do namoro, quis saber quanto tempo a gente estava junto, onde tínhamos nos conhecidos. Quando saímos da mesa, a Dona Marta sequer se despediu de mim e disse que estava com dor de cabeça e ia deitar. Já seu Marcelo foi para a varanda e ficou ainda uma meia hora batendo papo com a gente. Dani, depois desse jantar eu tive a certeza que eu ia ter problemas com ela. Ficou muito notório que ela realmente não tinha gostado de mim. Eu comentei com o Vinícius, ele disse que eu estava enganada, que eu estava tendo uma percepção errada da mãe dele e que aquele dia realmente ela não estava passando bem. Eu continuei frequentando a casa de Vinícius, só que sempre que eu ia lá, eu via a cara de Dona Marta insatisfeita por eu estar lá. Tinha vezes que ela falava na minha cara e na cara de Vinícius que achava que a gente estava se vendo demais e que era pra gente evitar de ficar se vendo nos dias da semana, porque o tempo que Vinícius tinha para estudar eu estava dentro da casa dele. Nessa época, Dani, Dona Marta já tinha convencido Vinícius a tentar agronomia numa faculdade que ficava em outro estado. Ele estava estudando para conseguir essa vaga. A família dele poderia muito bem bancá-lo numa faculdade particular que tinha na nossa cidade.
Mas ela falou tanto no ouvido de Vinícius que ela conseguiu convencer o Vinícius a tentar nessa faculdade longe da nossa cidade. Uma coisa me deixava intrigada com Vinícius é que ele não gostava muito de sexo. No início, quando a gente começou a transar, a gente até ia para um motel com uma certa frequência. Mas depois de um tempo, Vinícius já não tinha mais a mesma vontade. Até mesmo quando a gente estava na casa dele sozinhos, eu chamava ele para transar, ele dizia que não queria, que tinha medo de alguém chegar. E aquilo já estava me incomodando, pois até a nossa vida sexual meio que se baseava nas vontades da mãe dele. E isso começou a me irritar. E quando eu ficava nervosa, eu acabava jogando isso na cara dele, né? Que ele não queria transar com ela. Dani, teve uma época do nosso namoro que eu comecei a procurar um emprego. E quando seu Marcelo soube, através de Vinícius, que eu estava procurando um trabalho, ele disse que poderia me empregar em um dos escritórios. Quando ele disse aquilo, eu fiquei muito empolgada. Só que quando a dona Marta soube que Marcelo ia me empregar, ela teve a audácia de falar na minha cara que ela não achava aquilo bom misturar as coisas. Nessa hora, seu Marcelo deu um fora nela e disse que já tinha falado inúmeras vezes para ela parar de se meter nos negócios dele. No dia que seu Marcelo me chamou para entrevista, eu fiz um charminho para ele, falei que eu não queria causar nenhum problema na família, mas eu fui. Quando começamos a conversar sobre trabalho, ele me disse que ia me colocar como secretária e recepcionista. Ele me disse que ia colocar uma pessoa para me ajudar no que fosse preciso. Ele então também quis saber o que eu almejava fazer com o meu salário, antes mesmo dele me falar qual seria a minha função. Eu disse a ele que meu sonho era fazer faculdade. Eu queria melhorar de vida. Eu queria ter uma vida melhor do que a dos meus pais. Ele então disse que iria fazer um trato comigo, que ele iria me pagar 2 salários mínimos no início, no qual era para ver e que era para eu ver qual curso eu queria fazer, que ele pagaria então a minha faculdade. Só que a questão da faculdade não era para falar com ninguém, nem mesmo para Vinícius, pois se a Marta descobrisse que ele estava pagando a faculdade, ela ia arrumar uma grande confusão na cabeça dele. Dani, dias depois comecei a trabalhar no escritório do seu Marcelo. Logo no começo, soube um monte de podres dele. Descobri que ele traía a dona Marta direto, que inclusive ele já tinha sido amante de uma ex-funcionária da empresa por anos e que todo mundo sabia, inclusive dona Marta. Que ela só não largou ele porque eles eram casados em regime total de separação de bens e ela tinha medo de perder a boa vida dela. Bom, depois de uns 3 meses que eu estava trabalhando lá, Vinícius foi aprovado na tal faculdade de agronomia e meses depois se mudou para outro estado. Quando ele se mudou eu fiquei triste, mas para ser sincera, nosso namoro já não era mais o mesmo. A gente estava junto, mas parecia que o namoro era uma mera formalidade. Namoramos por mais ou menos 1 ano. Nesse período a gente se viu pessoalmente em 2 ocasiões, nas férias de julho e nas férias de janeiro. Só que Dona Marta fazia o possível para afastar ele nesse período. Então ela programava alguma viagem com ele para o exterior e por causa disso ele ficava pouquíssimo tempo na cidade, então a gente já quase nem se via mais. Bom, ele era completamente domado pela mãe. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita preocupação em terminar com ele e perder meu trabalho. E também ter que largar a minha faculdade, né? Que o seu Marcelo estava pagando. Então eu não tinha coragem de terminar com ele por causa disso. Só que Vinícius acabou tomando essa iniciativa. E depois das férias de janeiro, quando ele tinha voltado de uma viagem pela Europa com a mãe, ele me chamou para conversar e disse que estava confuso, que também estava querendo se dedicar aos estudos e que nas férias ele queria ficar mais tempo com a família dele. Quando ele falou isso, eu fiquei muito abalada. Eu não gostava tanto dele como antes, mas eu fiquei abalada, pois eu imaginava naquela época que ele tinha terminado comigo única e exclusivamente por causa da mãe dele. Fiquei muito magoada porque eu não sabia qual seria a reação de seu Marcelo quando soubesse do nosso término. Depois que Vinícius foi embora, seu Marcelo me ligou e pediu para que eu fosse na sede da empresa. Eu trabalhava em outro escritório que atendia a demanda dos produtores rurais de menor porte. Quando ele me disse para ir no escritório, eu tinha certeza que ele ia me demitir. Quando eu cheguei lá, ele me atendeu na sala e disse que Marta tinha comunicado para ele que eu e Vinícius tínhamos terminado. Nessa hora eu pedi para fazer uma correção e disse que Vinícius que tinha terminado comigo.
Ele então me disse que Vinícius era muito agarrado com a mãe, que com certeza ele não tinha suportado a pressão dela e por isso ele tinha terminado comigo. Mas que ele tinha certeza que quem iria perder era o Vinícius, pois ele estava abrindo mão de uma menina linda e muito esforçada. E eu fiquei bem lisonjeada. Ele então me disse que tinha planos novos para mim, que a partir de agora ele iria me levar para trabalhar na sede da empresa, que eu iria atender outros tipos de produtores e que ele tinha certeza que eu iria me dar muito bem nessa função. Eu era muito competente, também muito sedutora. Nessa hora eu já notei que meu ex-sogro estava me dando uma cantada. Dani, depois que eu comecei a trabalhar efetivamente na sede da empresa, eu comecei a ficar muito próxima de Marcelo, pois eu sempre estava atendendo a demanda que ele próprio me passava. Não demorou muito para a gente criar uma intimidade. Ele, como sempre, um homem muito gentil e educado, fazia questão de me elogiar todos os dias e eu também observava o jeito malicioso que ele olhava para mim. Até que um dia Marlene, que é uma senhora que já era secretária dele há 10 anos, tirou 2 dias de férias para ajudar a filha dela, que tinha ganhado o neném. Acho que é 2 semanas, desculpa, 2 semanas de férias. Nesse período eu despachava direto com o Dr. Marcelo e como sempre tinha que ficar até mais tarde, ele começou a me dar carona para a faculdade. Pois se eu fosse esperar o ônibus eu acabaria perdendo a aula. Nesse trajeto para a faculdade a gente conversava sobre vários assuntos. Um desses dias ele se abriu comigo e começou a reclamar da dona Marta. Falou que ela era uma mulher muito complicada, que o casamento deles já estava mal há muito tempo, que ele só não tinha largado ela ainda porque ele não queria ter dor de cabeça com o divórcio. E nesse mesmo dia ele confessou que ele já não tinha mais nada há muito tempo. Na hora que ele começou a falar sobre isso, eu me mostrei um tanto curiosa e perguntei se ele estava falando da vida sexual. Ele disse que sim, que há muito tempo eles não tinham isso, que ele não tinha mais tesão nenhum deitar com ela. Perguntei então o que ele fazia para se manter sexualmente ativo, já que ele era tão bonito, né? Ele disse que dava os pulos dele. Aquele dia eu mal consegui prestar atenção na aula, eu só pensava nas coisas que ele tinha me falado. E pela primeira vez eu tive tesão naquele homem. No outro dia a gente trabalhou normalmente. Fui na sala dele por várias vezes. Ele sequer tocou no assunto que a gente tinha conversado no dia anterior, né? Só que aquela conversa não tinha saído da minha cabeça. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu já pensava como seria ir para a cama com aquele homem. Dani, quando deu 5 horas da tarde, ele ligou para minha mesa e perguntou se eu poderia ficar na empresa até às 6h30, pois ele teria uma reunião. Mas ia colocar esse horário como limite para acabar a reunião e que depois ele me deixaria na faculdade. Falei que ok, mas ele não precisava se preocupar que depois eu pegaria um ônibus. Claro que eu preferia ir de carona, né? Quando acabou a reunião, ele me perguntou se eu tinha alguma coisa importante na faculdade, eu disse que não, e ele então chamou para comer alguma coisa. Ele perguntou se eu tinha jantado, eu disse que não, né? E ele me chamou então para jantar com ele. Eu fiquei meio desconcertada, sabe? Pois eu nunca tinha saído sozinha com um homem tão chique igual aquele. Ficamos na empresa um tempo, enquanto ele dava os telefonemas, e assim que entramos no carro, ele me elogiou. Disse que ele estava muito feliz com o meu trabalho, que eu era uma moça muito prestativa, que ele ia me levar num lugar bem legal para jantar, tá? Eu só pedi para ele não me levar num lugar que tivesse mesa com tantos talheres como na casa dele. Ele então me disse que Marta fez aquilo de propósito para me constranger, que ele odiava aquele tipo de cerimônia e que depois daquele jantar ele teve uma briga feia com ela, pois ele sabia que ela tinha feito aquilo para me humilhar, ficar perguntando dos meus pais, pois ela já sabia tudo, mas ela fez para me humilhar. Quando chegamos na porta do restaurante, o restaurante estava lotado. Estava tendo uma confraternização. Ele me disse que não estava muito à vontade de jantar comigo ali, pois ele conhecia muita gente, estava com receio de alguém nos ver.
Falei com ele que a gente podia ir para outro lugar, tava ótimo, que eu iria para qualquer lugar com ele. E ele quis saber se realmente poderia ser qualquer lugar, e eu disse que sim. Ele então me levou para um motel. E, gente, o mesmo motel que eu ia com o filho dele. Óbvio que eu não falei nada para ele, né? Eu nem sequer toquei no nome do filho dele. Quando chegamos no motel, ele falou que eu poderia ficar à vontade, que eu não precisava fazer nada que eu não quisesse. Gente, esse texto aqui já é conhecido, né? Só que nessa hora eu tomei a iniciativa e fiquei mais à vontade. Ele ficou me comendo com os olhos. Bom, do nada eu parti para cima daquele homem e comecei a beijá-lo. Esse homem ficou louco. Começamos então a transar. Depois disso, não nos largamos mais. Hoje eu sou amante de Marcelo há 4 anos. Ele alugou um apartamento para mim na nossa cidade, tenho meu carro, concluí minha faculdade, toda paga por ele. Só que vou deixar claro que não estou com ele por interesse. No início do nosso relacionamento, ela não sentia nada por ele, mas depois ela foi tendo sentimentos, entendeu? Hoje eu só quero... hoje ele fala assim que ela nem se arrepende, porque aquela sogra, pra ela, é um zero à esquerda, que não fede nem cheira. Eu tenho certeza que Marcelo tem um carinho por mim, apesar da nossa diferença de idade, tá? Ele é 25 anos mais velho que eu, mas a gente se dá muito bem. Temos uma sintonia enorme. Já viajamos várias vezes sozinhos. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas da empresa sabe do nosso caso. Até porque a dona Marlene, secretária dele, uma vez pegou a gente se agarrando dentro da sala. E ela tem uma língua enorme. Mas nunca ninguém falou nada com a gente. Acho que nunca tiveram coragem. Bom, eu nunca cobrei exclusividade dele, sabe? Mas ele já deixou bem claro pra mim que ele não está mais aturando a Marta. Ele não pensa também em se divorciar. Mas desde que eu comecei a ficar com ele, eu me tornei exclusiva. Eu não tive nem vontade de me envolver com outro homem. Já Vinícius, filho de Marcelo, depois de algum tempo morando em outro estado, ele voltou para casa e arrumou uma namorada. Bom, quando ele vai na empresa do pai, eles se cumprimentam, oi, oi, mas nada mais que isso. Dani, eu posso dizer para você e para as Alices que eu estou feliz. Eu amo esse homem, consegui vencer na vida, trabalho, tive meus estudos, né? Hoje ajudo até meu pai e minha mãe sempre que eles precisam. Eu estou muito feliz com tudo isso. Obrigada pela oportunidade de escrever para o canal. Vamos lá à nossa história de hoje. Oi, Dani, antes de começar a minha história sobre esse acontecimento que eu coloquei no título, eu quero te dar os parabéns pelo seu canal, sou super fã. Adoro o seu jeito espontâneo e sincero que você tem para contar as histórias das Alices. Sou uma telespectadora assídua e estou sempre assistindo e comentando os vídeos. Por conta disso, resolvi contar sobre uma situação que está me acontecendo. Me chamo Alice, tenho 24 anos, venho de uma família de classe média. Meus pais são pessoas muito batalhadoras e graças à força de vontade deles, a gente nunca passou dificuldades. Também nunca tivemos dinheiro sobrando para esbanjar, mas sempre tivemos a nossa casa própria, nosso carrinho e sempre tivemos um dinheirinho para viajar nas férias. Tivemos alguns períodos de vacas magras, outros não, mas nunca passamos muitas dificuldades. Como todos os brasileiros, então, a classe média brasileira, mais ou menos, né? Ela está descrevendo. Quando a minha vida amorosa, tive meu primeiro relacionamento com 15 anos. Era um menino, vou chamá-lo de Fabrício, que morava no bairro vizinho ao meu e que tinha muitos amigos no meu bairro. Ele era um menino fofo, muito gente boa e fazia tudo por mim. Ficamos juntos durante 2 anos e com ele eu tive a minha primeira relação sexual. Ele só tinha um problema. Ele era uma pessoa tão boa que ele chegava a ser ingênuo. E como eu sempre fui muito fogosa, eu comecei a trair ele quando a gente tinha menos de 1 ano de namoro. Os pais dele não deixavam ele sair sempre, então eu acabava indo para algumas festas com as minhas amigas e eu sempre dava uns beijinhos escondidos
em algum garoto. Eu não conseguia ir pra festa sem ficar com ninguém. Com alguns rolava até algumas coisas mais picantes, mas na grande maioria eram só beijinhos. Já teve algumas ocasiões que meu namorado ingênuo me questionou se eu tinha ficado com alguém, pois fulano de tal tinha falado com ele, que tinha me visto conversando com um menino, mas eu sempre consegui esconder dele e durante 2 anos mantivemos o nosso relacionamento. Eu não tinha coragem de terminar com ele, pois ele fazia tudo que eu mandava, inclusive na hora das relações. Eu que dominava tudo e aquilo sempre me deu uma sensação de poder e isso era muito bom pro meu ego. Porém, Dani, quando eu entrei no cursinho, eu conheci Felipe, 3 anos mais velho que eu. Já estava fazendo cursinho pela 3ª vez. Felipe totalmente oposto de Fabrício. Todo despojado, metido, aquele verdadeiro playboy, filhinho de mamãe. E logo que eu entrei nesse cursinho, eu comecei a me aproximar dele. A princípio foi só amizade mesmo, porém, com o tempo, eu comecei a sentir algo diferente por ele. Começamos a ir embora todos os dias juntos, né? À noite, pois ele tinha carro e me dava carona. Muitas vezes, na ida para casa, a gente parava para lanchar e ficava conversando até tarde na lanchonete ou até mesmo dentro do carro. Depois de um tempinho que a gente estava nessa rotina, a gente acabou ficando juntos pela primeira vez. Foi numa sexta-noite, a gente saiu do cursinho, fomos direto para um barzinho. Nesse dia acabei bebendo. Eu não estava muito habituada a beber, né? E acabei me abrindo para ele. Confessei que eu estava sentindo algo diferente por ele e ele se declarou para mim. E disse que tinha algum sentimento além da amizade, né? Nesse dia acabamos nos beijando. Na outra semana começamos a ficar e sempre queria me levar em casa, como eu já estava começando a me apaixonar por ele de verdade. E sempre ele ia me levar em casa. Então, como ela já estava apaixonada assim de verdade por ele, ela acabou terminando lá com o outro rapaz, o Fabrício. Esse período foi muito difícil, pois mesmo eu não sentindo mais nada por Fabrício, eu ainda tinha um carinho muito grande por ele. Minha família gostava muito dele, assim como a família dele gostava muito de mim. Por muitas vezes Fabrício me ligava chorando, tentando que a gente reatasse. Eu cheguei até a reatar com ele uma semana depois que terminamos, pois até então eu só estava ficando com o Felipe e ele ainda não tinha demonstrado que queria algo mais sério comigo. Porém, depois de um tempo, acabei terminando tudo de vez com o Fabrício e acabei assumindo para ele que eu estava apaixonada por outro rapaz. Gente, esse menino ficou muito mal psicologicamente. Isso me trazia um sentimento de culpa também muito grande. Assim que eu terminei com o Fabrício, definitivamente eu e Felipe engatamos o namoro. Quando apresentei Felipe para minha família, minha mãe já previu que nosso relacionamento não ia dar certo. Ela achou Felipe um menino muito arrogante, com o nariz empinado demais. Inicialmente eu achava que ela estava colocando esses defeitos em Felipe, pois ela tinha muito carinho por Fabrício. Depois de quase 5 meses de namoro que Felipe me apresentou à família dele. Eu nunca insisti, ou até mesmo questionei ele, o porquê dele não me apresentar à família dele. Mas dentro de mim ficava uma pulga atrás da orelha. Até mesmo achava que ele tinha outra namorada e por conta disso ele não me apresentava à família dele. Assim que ele me levou na casa dele pela primeira vez, eu fiquei impressionada com o tamanho da casa que Felipe morava. Eu já imaginava que ele tinha uma situação financeira boa, pois ele sempre estava com carrões, sempre muito bem vestido, sempre me levava em bons restaurantes e sempre pegava as melhores suítes dos motéis. Isso já me impressionava um pouco, pois mesmo o Felipe sendo alguns anos mais velho do que eu, ele ainda era muito novo para esbanjar da forma que ele esbanjava. No primeiro dia que eu fui na casa de Felipe, ele organizou um churrasco na casa dele, e assim que eu entrei, reparei que a mãe dele me olhou em cima e embaixo com uma cara de reprovação que era notória. Ela me cumprimentou friamente e saiu para buscar uma torta numa doceria. Cheguei até a comentar com o Felipe que eu achava que a mãe dele, pelo visto, não tinha gostado de mim, que esperava um outro tipo de menina. Ele falou que a mãe dele era assim mesmo, que ela tinha um pouco de ciúmes dele, que a única namorada que a mãe dele tinha tratado bem era uma namorada que era filha de um grande empresário da região, mas que segundo Felipe foi um namoro curto, não durou nem um ano.
mas que até aquele momento a mãe dele, né, sempre jogava na cara dele que ele tinha feito uma besteira grande em ter se separado da tal menina. Assim que Felipe me contou essas coisas, já me liguei que a megera da minha sogra queria que o filho dela namorasse alguém de uma família tradicional e abastada, né? E que ela não iria me aceitar muito bem. Depois desse primeiro encontro com a minha sogra, fui para a piscina com o Felipe. Nessa hora ele me apresentou o pai. Dani, o pai, um coroa na faixa de 50 anos, cabelo e barba grisalha, muito bonito, sarado. Ele estava brincando com o irmão mais novo de Felipe. Felipe tem outro irmão mais velho que mora no exterior, ela disse. E diferentemente da minha sogra, ele super atencioso comigo. Vou colocar o nome dele de Félix. Bom, ele ficou conversando comigo sobre o cursinho, perguntou qual era a minha área de formação, o que eu ia querer seguir, né? E aproveitou para parabenizar Felipe, dizendo que ele tinha arrumado uma namorada muito bonita. Nesse mesmo dia, minha sogra fez questão de jogar uma piadinha discriminatória na frente do Felipe e de Félix, pois em determinado momento ela perguntou em qual bairro eu morava e quando eu respondi, ela fez questão de falar em bom tom que era um bairro que a ex-empregada da casa deles morava. Achei aquilo extremamente desnecessário. Logo, meu sogro tentou amenizar a fala dela e disse que aquele bairro, então, era um bairro cercado de pessoas especiais, pois essa funcionária deles era uma senhora que eles adoravam e que ele tinha certeza que eu também era uma pessoa especial. Na hora eu fiquei até meio sem acreditar que ela estava querendo me diminuir, mas não aguentei e falei que eu amava o bairro que eu morava e que realmente o seu Félix estava certo, que ali morava muita gente do bem e gente trabalhadora. Inclusive que meus pais que conseguiram construir a nossa casa com muito suor e trabalho. Ela não respondeu nada depois disso, mas ficou um climão no ar. Dani, depois disso, muitas coisas aconteceram. Eu até evitava ir na casa de Felipe durante um tempo, pois eu não queria encontrar a mãe dele. Todas as vezes que eu ia lá, ela não perdia a oportunidade de jogar uma piadinha pra cima de mim. E até mesmo me criticar. E isso me deixava muito irritada. Depois de 11 meses que eu estava namorando com o Felipe, eu acabei engravidando dele. Nessa época, meu relacionamento com o Felipe já não era mais o mesmo. Felipe já tinha se mostrado um rapaz extremamente grosso, prepotente e, além de tudo, não queria nada com nada. Gostava de ir pra praia, surfar, fumar maconha e já tinha largado o cursinho no meio. Ele tinha sérios problemas com o pai dele, que queria a qualquer custo que Felipe trabalhasse na empresa da família. Só que Felipe não levava nada a sério e isso causava um estresse enorme entre ele e o pai. Já minha sogra mimava Felipe e protegia ele das cobranças do pai. Assim que os exames confirmaram que eu estava grávida, eu fiquei sem chão. Eu já não estava tão bem com o Felipe e eu não tinha certeza se nosso relacionamento ia prosperar. Mas, em nenhum momento passou na minha cabeça de não ter esse filho. Quando contei a Felipe, aconteceu algo até surreal. O Felipe, antes de se preocupar com a gente, ele se preocupou de como a mãe dele ia receber a notícia, pois, segundo ele, ela sempre falava para ele se prevenir. Na verdade, Dani, eu acho que aquela megera ficava achando que qualquer mulher queria dar o golpe na barriga na família dela. Por isso, o Felipe ficou preocupado naquele momento. Falei com ele que eu não estava acreditando que ele estava preocupado primeiro com a mãe dele, no momento daqueles. Ele então me pediu desculpas e falou que eu podia ficar tranquila que ele iria assumir o neném, mesmo que ele tivesse que passar por cima da mãe dele. Ele então marcou um jantar na casa dele naquela mesma semana para contar sobre a minha gravidez. Bom, antes desse jantar eu também contei para os meus pais. Eles ficaram felizes, porém minha mãe, como já tinha um pé atrás com o Felipe, ficou um pouco receosa dele me abandonar como uma criança. Falei com ela que eu acreditava que aquilo não aconteceria, não só por causa de Felipe, mas pelo pouco que eu já tinha conhecido o pai dele. Acho que o pai dele não faria isso comigo, não aceitaria. Bom, Dani, no dia do jantar, assim que chegamos na casa de Felipe, minha sogra nos recebeu dizendo que aquele jantar marcado em cima da hora não estava me cheirando bem para ela. E que se fosse um pedido de noivado, ela já queria deixar bem claro que ela era contrária.
pois Felipe tinha que se formar antes de se casar. Eu fiquei muda, e nessa hora Felipe repreendeu ela, dizendo que a vida era dele e ele cuidava das questões dele. Bom, assim que sentamos na mesa, Felipe anunciou para a família que teria um novo herdeiro. E nessa hora minha sogra ficou branca, falou que Felipe só poderia estar brincando. Ele respondeu que jamais iria marcar um jantar para fazer uma brincadeira dessas. Nessa hora, Félix e o irmão de Felipe, Félix é o pai, né? Se levantaram da mesa para parabenizar-me. E a minha sogra sequer teve a mesma educação. Dani, depois do comunicado da minha gravidez, nesse jantar, Félix marcou comigo e com o Felipe de ir no escritório dele no dia seguinte para definir algumas coisas. E assim que chegamos lá, ele falou que queria me ouvir e ouvir Felipe sobre nossos planos. Eu já me adiantei e falei que da minha parte a minha ideia era continuar tudo do mesmo jeito, que a gente seguisse com o nosso namoro, cada um na sua casa. Já Felipe, para minha surpresa, disse que a ideia dele era que a gente morasse junto. Eu na mesma hora retruquei, disse que eu não queria morar na casa dele, que eu não me sentiria à vontade com a minha sogra me criticando o tempo todo. A essa altura já era explícito para todo mundo que eu e ela não tínhamos nenhuma afinidade. Foi então que seu Félix falou que teria uma proposta para fazer pra gente. Ele falou que estava com o apartamento dele desocupado e que ele poderia ceder para a gente morar. Que ele iria dar todo o suporte financeiro inicial, mas com a condição de que Felipe trabalhasse na empresa da família pelo menos meio expediente e que se matriculasse novamente num cursinho. Houve alguns questionamentos por parte de Felipe, que nunca gostou de trabalhar, mas no fim chegamos todos a um acordo. Dani, depois de um mês, mudamos para esse apartamento. Seu Félix mobiliou o apartamento todo, com tudo que existe do bom e do melhor. Já Felipe cumpriu a parte dele e começou a dar expediente na empresa do pai durante meio período. Voltou a fazer o cursinho. Tudo estava indo bem. Parecia que Felipe estava curtindo até essa vida nova. Mas meses depois ele começou a vacilar comigo. Começou a chegar tarde do cursinho, algumas vezes embriagado, e isso começou a causar uma série de discussões entre a gente. Muitas vezes eu até relevava, pois a paz valia mais para mim do que qualquer satisfação que eu tinha que tirar com Felipe. Meses depois, nossa filha nasceu. Nos primeiros 3 meses, Felipe se comportou como um verdadeiro pai. Me ajudava com todas as funções, só não dava mamar porque ele não tinha leite, mas me fazia companhia durante a madrugada, quando nossa filha acordava. Depois desse período inicial, Felipe começou a vacilar novamente. Começou a chegar tarde, começou a faltar ao trabalho, da empresa do meu sogro, e com isso começou a causar discussões diárias lá em casa. E também entre ele e o pai, já a mãe dele sempre passando a mão na cabeça dele, dizendo que ele estava sofrendo uma cobrança excessiva da nossa parte. E um dia que a gente foi na casa dela, ela teve a coragem de me falar que achava que eu estava reclamando demais e que eu tinha mais que agradecer, pois eu morava num apartamento muito bonito, eu não tinha gastado um centavo com o enxoval da minha filha, que eu tinha um excelente plano de saúde que era pago por eles. Gente, nesse dia eu fiquei nervosa. A gente teve uma discussão aflorada, onde eu deixei bem claro para ela que a minha vida não se resumia em coisas materiais. E que a princípio, para mim, era ter a presença de Felipe em casa, que o principal, né, que isso era importante. Quando minha filha fez 1 ano e 2 meses, Felipe saiu para comprar algumas coisas no mercado por volta das 8 da noite. Quando deu 9h30 da noite, ele ligou dizendo que tinha encontrado um amigo e que ia demorar mais um pouco, pois eles estavam tomando uma cerveja. Eu fiquei revoltada. Eu argumentei que era para ele vir embora, pois eu estava precisando de algumas coisas que ele tinha ido comprar, entre elas a fralda da nossa filha, e que se ele fosse demorar era para ele passar em uma farmácia e mandar entregar em casa, pois eu só tinha 2 fraldas. Ele disse que ia demorar 1 hora no máximo e que ele já estava chegando. Desliguei o telefone pé da vida. Nessa noite minha filha teve uma diarreia e antes da meia-noite as fraldas já tinham acabado. Comecei a ligar para ele revoltado e o telefone desligado. A cada ligação que eu dava, o telefone dava desligado. Gente, meu sangue corria nas veias. Aquilo foi me dando uma raiva. Eu estava a ponto de explodir. Acabei improvisando, colocando fralda de pano na nossa filha.
Nessa noite eu acabei não pregando o olho. Primeiro porque minha filha estava enjoada. Parece até que ela estava sentindo. E segundo, por conta da irresponsabilidade de Felipe. Quando deu 5h30 da manhã, eu ouvi um barulho na porta e abri. Levantei da cama transbordando de raiva. E assim que ele entrou em casa, ele entrou cambaleando, sem nenhuma condição sequer de me responder onde ele estava. Mesmo assim, dei uns gritos com ele, falei que ele era um irresponsável e que eu não estava mais aguentando aquela vida e que quando ele acordasse a gente ia ter uma conversa séria. Ele nem deu ouvidos. Ele foi pro quarto, se deitou do jeito que ele estava, expulsei ele da cama, mandei ele deitar no quarto de hóspede. Perguntei sobre as fraldas e as outras coisas que ele tinha ido comprar e ele, sem condições de pensar, falou que não sabia. Aquilo me causou mais raiva ainda. Saí do quarto, fui dar um banho na minha filha e logo depois a babá da minha filha chegou. Assim que ela chegou, eu pedi para ela passear com a minha filha, pois eu precisava descansar um pouco, pois eu tinha tido uma péssima noite. E como eu já estava a par, da relação minha com o Felipe, ela logo entendeu que era algo relacionado a ele. Antes dela sair com a neném, eu pedi para ela ir na garagem pegar as fraldas no carro de Felipe. Peguei a chave no bolso da calça dele. Ele estava dormindo da mesma forma que chegou. Ele sequer tirou o sapato para deitar. Uma cena deprimente, gente. Um homem daquela idade, totalmente embriagado, àquela hora da manhã, num dia de semana. Assim que ela subiu, ela me disse que o carro do seu Felipe não estava na garagem nem na portaria, que somente o meu carro estava na garagem. Desci para conferir com os meus olhos se ela não estava fazendo confusão ou se Felipe tinha estacionado na vaga de outro morador, mas realmente não estava. Subi, fui direto no quarto que ele estava dormindo, peguei o celular dele que estava no bolso, estava bloqueado. Aproveitei que ele estava apagado e coloquei o dedo dele para desbloquear o celular. Dani, na hora eu abri as mensagens do WhatsApp, eu quase tive um treco. O desgraçado já tinha saído de casa com tudo marcado para se encontrar com uma mulher. E o pior de tudo é que ele tinha feito um monte de fotos e vídeos com ela no motel. Comecei a me tremer toda. Achei até que eu ia ter um troço, de tão nervosa que eu estava. Comecei a ler o histórico das conversas e descobri em qual motel eles tinham marcado. Entrei no Google, peguei o telefone desse motel e perguntei se algum cliente tinha deixado um carro modelo tal numa suíte. A mulher falou que no turno dela tinha começado aquela hora e que ela ia averiguar. Depois de 5 minutos, a recepcionista me respondeu que sim, que tinha um carro lá. Que inclusive a conta tinha ficado em aberto, pois o cliente tinha saído com a menina que estava com ele e com a justificativa que iria voltar. Daí eu fiquei indignada. Minha vontade era acordar Felipe. Naquele mesmo momento, eu queria colocar ele para fora de casa. Porém, eu tive um momento de lucidez e resolvi pessoalmente buscar o carro dele enquanto ele dormia. Conversei com a babá da minha filha e falei para ela ir para casa da minha mãe com a minha filha, mas que não era para falar nada sobre o ocorrido para não preocupar minha família. Simplesmente era para ela falar que eu tinha um compromisso e que eu tinha pedido para ela levar minha filha para ver a avó. Peguei um carro de aplicativo e fui para o motel pegar o carro dele. Não tinha como eu ir no meu carro, pois eu tinha que trazer o carro do safado embora. Assim que cheguei na recepção, me apresentei e falei que eu estava indo buscar o carro do meu marido. Ela falou que só liberaria mediante o pagamento da comanda. Assim que ela me apresentou a comanda, meu áudio só aumentou. Tinha até calcinha comestível e lubrificante lá no meio. Então, tipo assim, né? Felipe fez a festa. Fora a quantidade de preservativo, garrafa de vinho, cerveja, energético, paguei a comanda e pedi para ela me dar uma cópia dessa comanda com papel timbrado do motel. Ela relutou a me oferecer, mas eu falei que era direito meu e ela acabou cedendo. Assim que eu saí do motel, parei o carro ao lado de uma padaria e me deu uma crise de choro. Eu estava com muita raiva. Então resolvi ligar para seu Félix e contei tudo o que estava acontecendo. Só que ela ia contar tudo, só que o telefone estava desligado. Liguei então para o escritório, a secretária falou que ele estava com a agenda externa durante toda a manhã, então que ele não estava no escritório. Voltei para casa. Quando cheguei, o desgraçado ainda estava estirado na cama do mesmo jeito que chegou.
Um tempo depois ele acordou, levantou para ir no banheiro e eu dei de cara com ele no corredor do apartamento. Fui logo gritando com ele, falando que ele tinha me feito um papelão. Ele, com a cara mais cínica do mundo, perguntou se eu estava falando sobre as fraldas. Eu respondi que sobre as fraldas ele tinha que pedir perdão à nossa filha, pelo pai responsável que ele era. Mas que eu estava falando era da vagabunda que ele tinha passado a noite no motel com ela, deixando a família dele em casa. Nessa hora ele se alterou e perguntou se eu tinha mexido nas coisas dele. Falei que sim, que eu tinha pegado o celular dele, visto as coisas horrorosas, e ele falou que eu estava vigiando ele, pois não tinha nada no celular dele, e que mesmo que tivesse, eu não conseguiria ver porque o celular dele estava bloqueado. Nessa hora eu virei para ele e falei que se nem seu de bêbado tem dono, ela falou com ele, né? Vocês entenderam? Quanto mais um dedo para desbloquear um celular. Ele ficou enlouquecido, começou a gritar comigo para eu devolver o aparelho dele. Falei que eu ia devolver para o pai dele, junto com a comanda do motel e o carro que ele tinha deixado no motel e que eu tinha ido lá buscar. Dani, quando eu falei isso, ele me deu um empurrão, eu caí no chão sentada. Levantei alucinada de raiva e parti para cima dele. Só que nessa hora ele me acertou um tapa que chegou a estalar meu rosto. Me tranquei no meu quarto e comecei a gritar lá de dentro que eu ia acabar com a vida dele e que eu ia colocar ele na cadeia. Nisso, fiquei sem coragem de sair do quarto e liguei novamente para o celular do meu sogro. Ele não atendeu. No primeiro momento, mas ele me retornou 2 minutos depois. Na hora que eu atendi, eu mal conseguia falar, eu só chorava e xingava o filho dele. Ele me pediu calma para tentar entender o que estava acontecendo e foi então que eu falei que Felipe tinha me batido. Ele perguntou onde eu estava e onde estava a neta dele. Falei que eu estava em casa e minha filha na casa da minha mãe. Ele quis saber de Felipe, falei que eu achava que ainda estava no apartamento, mas que eu não tinha certeza. Ele então me aconselhou ficar trancada no quarto e falou que estava indo conversar comigo pessoalmente. Pediu para eu esperar por ele antes que eu procurasse a polícia. Falou que ele estava numa cidade a mais ou menos 1h30 da minha casa, mas que ia ligar para a empresa dele e mandar uma funcionária me fazer companhia até ele chegar. Assim ele fez. Menos de meia hora depois, uma das funcionárias da empresa chegou no meu apartamento. Ela me ligou da portaria e pediu para que eu autorizasse a subida dela com o porteiro, né? E disse que eu ficasse tranquila, pois o porteiro disse que Felipe tinha saído há pouco tempo e pegou um táxi na porta do condomínio. Assim que ela subiu, ela foi discreta, se apresentou, disse que só estava ali para me fazer companhia até seu Félix chegar. Falei para ela ficar à vontade e me tranquei novamente no quarto. Em menos de 2 horas depois, Félix chegou e agradeceu ao funcionário. Assim que começamos a conversar, ele me pediu desculpas pela atitude do filho. Quis saber o que tinha acontecido. Eu contei para ele todos os detalhes, desde a noite anterior. Na verdade, contei tudo o que estava acontecendo há meses. Porém, nunca tinha chegado àquele ponto. Ele então perguntou o que eu pretendia fazer. Eu falei que a primeira coisa que eu queria fazer era me separar do filho dele e que eu ia dar uma queixa do Felipe e entrar com uma medida protetiva. Ele então me falou que respeitava qualquer decisão minha, mas que queria fazer uma ponderação para que eu não desse queixa de Felipe. Ele falou que aquele registro criminal poderia prejudicar muito Felipe futuramente e quanto à questão da medida protetiva, ele daria a palavra de homem dele que Felipe não chegaria perto de mim sem o meu consentimento. E caso Felipe fizesse algo novamente comigo, ele mesmo ia pagar o melhor advogado para deixar Felipe mofando na cadeia. Nessa hora ele me pediu licença e falou que ia ligar para Felipe. Foi então que eu disse que eu não tinha devolvido o celular de Felipe, que o aparelho estava dentro do carro. Félix ficou lá em casa por mais 1 hora e nesse meio tempo ele mesmo providenciou um chaveiro para mudar a fechadura do apartamento e me aconselhou a pedir a babá para dormir lá em casa. Ressaltou que era apenas para continuar com a neta dele no apartamento. Ele também ligou pessoalmente para o síndico do prédio e deu uma ordem para que Felipe estivesse proibido de entrar no prédio e que também estava proibido de tirar o carro da garagem e que caso insistisse era para o síndico entrar em contato com ele. Caso não conseguisse uma funcionária dele, que ele deixou o telefone,
E se não conseguisse falar com ninguém, para a portaria ligar para a polícia. Bom, o apartamento era de seu Félix, né? Então o síndico não questionou nada. Dani Felipe foi tão covarde que ele sumiu por 2 dias. Acho que ele usou esse tempo para fugir do flagrante, pois com certeza ele achava que eu tinha dado queixa dele. Nesse meio tempo, a megera da mãe dele teve coragem de me ligar e me ameaçar de que caso tivesse acontecido algo com o Felipe, eu teria que prestar conta para ela e que ela não deixaria isso barato. Nessa hora eu xinguei essa mulher de tudo quanto é nome e falei várias coisas que eu pensava sobre ela que estavam engasgadas dentro de mim. Bom, depois que Felipe apareceu, o pai dele deu uma enquadrada nele e falou que era para ele pegar tudo o que ele tinha na casa do pai e também as coisas dele na minha casa, porque ele não ia mais bancar um homem covarde, vagabundo, e que se ele não fizesse isso, ele mesmo ia contratar um advogado para ferrar com a vida de Felipe. A partir daquele momento, as regalias tinham acabado para ele. Por fim, com o intermédio da mãe, né, da minha sogra, ficou decidido que Felipe iria para a casa da irmã no exterior. Semanas depois, Felipe embarcou. Antes do irmão, né? Sei lá, irmão. Antes disso, ele tentou se desculpar através de um e-mail, pois ele me ligava, mandava mensagens e eu nunca respondia. Dani, depois desses acontecimentos todos, eu fui ficando cada vez mais próxima de Félix. Ele começou a frequentar o apartamento com bastante frequência para visitar a neta. Muitas vezes pegava ela para levar na casa da avó, pois eu cortei qualquer relação com minha ex-sogra. E assim foi sendo a nossa rotina. Félix ia lá em casa e eu notava que ele quase me comia com os olhos. E com o tempo isso foi chamando a minha atenção. Eu comecei a maldar essa situação a princípio. Eu estava achando que... Aliás, ela falou assim, que ela começou a perceber, mas ela achava que era coisa da cabeça dela, entendeu? E eu comecei a testar para ver se realmente eu estava enxergando errado, que ele estava me desejando. Coloquei umas roupinhas bem justas quando ele avisava que ia lá em casa e comecei a observar a reação dele. Um certo dia ele avisou que estava passando lá em casa para deixar umas roupinhas que ele tinha comprado para a neta. Nesse dia minha filha não estava em casa, tinha saído com a babá para passear. E nesse dia eu coloquei na minha cabeça que eu ia tirar a prova dos 9. Coloquei uma saia bem curtinha, um top, e assim que eu abri a porta para ele eu notei na hora que ele tinha, né, ficado excitado. Ofereci a ele uma bebida e falei que a neta dele não estava em casa, mas que ele poderia ficar à vontade, pois eu estava sentindo falta de uma companhia e de um bom papo. Ele então serviu uma dose de uísque para ele e uma para mim, e começamos a conversar da vida. Ele se queixou do casamento, dizendo que estava no limite dele, que ele não aguentava mais a convivência com a minha sogra. Questionei ele por que dele manter aquele casamento e ele respondeu que tinha muitas coisas em jogo. No caso dele se divorciar, né, tinha muito dinheiro em jogo. E que quando ele pensa nisso de uma forma mais profunda, ele chega à conclusão que é melhor deixar do jeito que está. Como eu já estava mais solta por conta da bebida, eu criei coragem e perguntei se ele tinha alguém fora do casamento. Ele respirou e respondeu que ele não tinha nenhum tipo de compromisso com ninguém. Aproveitei o momento, soltei que era um desperdício, um homem lindo daquele de ser casado com uma mulher tão mal educada e tão mal-humorada. Ele então concordou com os adjetivos que eu dei para ela e me perguntou se eu realmente achava ele um homem bonito. Falei que eu achava ele um homem muito bonito e que na minha imaginação ele deveria ser muito delícia também. Que pra frente, Alice! Nessa hora ele levantou do sofá, me deu um abraço e começou a acariciar meu pescoço e me deu um beijo daqueles de perder o fôlego. Dani, eu já não conseguia mais tirar da minha cabeça a fantasia que eu estava tendo pelo meu ex-sogro. E nesse dia, especialmente, eu estava transbordando de tesão. Acabamos nos beijando ali mesmo e começamos a nos despir. Porém, antes de acontecer algo, peguei o telefone, liguei para a babá para me certificar onde ela estava e ela ainda estava no shopping. Era um pouco longe de casa. Desliguei o telefone, tirei a roupa e comecei a beijar aquele corpo. Ele gemia de tanto tesão. Ficamos ali no tapete da sala, como se fôssemos 2 adolescentes.
Mas a verdade, eu estava ali transando, era com o avô da minha filha, meu ex-sogro, marido daquela megera da minha ex-sogra. Chegamos juntos ao orgasmo, e assim que terminamos, ele tomou um banho e foi embora. Falou que voltaria no outro dia para visitar a neta e se despediu com um beijo na minha testa. E assim que ele foi embora, parecia que eu estava em órbita. Eu não estava acreditando que aquilo tinha acontecido e tinha sido tão gostoso. No outro dia, ele me ligou e pediu para que eu descesse, mas que eu não avisasse a babá que ele estava lá embaixo. Quando entrei no carro dele, ele me presenteou com uma joia linda. Agradeci, mas deixei claro para ele que o que tinha rolado entre a gente no dia anterior só tinha sido não tinha sido por interesse, e sim porque eu tinha ficado realmente interessada por ele, né? E depois disso a gente continua juntos, até hoje, praticamente toda semana. Vamos no motel, nossas transas são maravilhosas, não temos nenhum compromisso um com o outro. Não existe cobrança nenhuma. Entre quatro paredes, ele é o melhor homem que eu já fiquei até hoje. E fora das quatro paredes, ele é o melhor avô que minha filha poderia ter. Pois ele tem um amor enorme por ela, não deixa faltar nada, nada para minha filha nem para mim. É muito generoso na pensão que ele deposita todos os meses. Já que o marido, né, o ex dela, né, o ex-namorado, nunca depositou um centavo. E ainda ele me enche de mimos e presentes maravilhosos. Meu único receio, Dani, é eu engravidar dele um dia, mas a gente sempre transa de preservativo. Eu tenho tomado de forma correta os meus medicamentos, mas eu não consigo nem imaginar que seria eu engravidar. Já pensou? Eu ia ter... Gente, até confundi minha cabeça, nem sei o que você ia ter. Sua irmã... Não. Bom, Dani, vou terminando por aqui esse breve resumo da minha história. Espero que tenham gostado e caso você publique, será um prazer ouvir na sua voz. Grande beijo para você e para todas as Alices do canal. Só quero deixar uma coisa bem clara, que mudei todos os nomes das pessoas envolvidas, tá? Mas que minha sogra é uma megera com M maiúsculo. Um beijo para vocês e para todas as Alices. Mulher, que diabo é isso? Falando igual o Alan. Gente, que doideira. Eu nem sei o que eu opino nessa história. Gente, vocês são muito loucos. Eu achava que eu era maluca. Mas vocês são muito loucas, cara. Meu Deus. Cara, eu nem sei o que te falar. Olha, que seu ex não merece isso aqui de consideração é verdade. Que essa sogra megera não merece nem um pingo de consideração também é verdade. Mas, cara, você se envolveu com seu ex-sogro. Bom, já tivemos uma história aqui no canal que a nossa Alice se envolveu com o ex-sogro. Inclusive, gente, teve até depois da repercussão do vídeo dela, ela me mandou vários vídeos, ela e ele, assim, ela me mandou no WhatsApp, né, eles agradecendo por ter contado a história deles aqui. Cara, eu assim, é foda. Cara, eu nem sei mais assim o que eu falo pra vocês. O foda é o seguinte: a sua filha, né? Ele é avô. Tem o pai que, pelo que você falou aí, foi embora pro exterior, né? Não tá nem aí também pra filha. Cara, eu nem sei o que te falar. Se é certo, se é errado, não consigo chegar a uma conclusão assim do que tá acontecendo entre vocês. Mas foi o que você falou, né? Cuidado em engravidar, né? A menina vai ser o quê, gente? Vai ser uma irmã, aí ela vai ser filha do seu sogro, irmã do seu ex, é isso? Irmã de sua filha, irmã do seu... Nossa, minha cabeça bugou agora. Bom... Eu não vou comentar muito assim nessa história, gente, porque vocês me contam umas histórias tão loucas que eu não sei nem o que comentar, sabe? Mas essa é a história dela, eu quero que vocês comentem, vocês palpitem aí. Como eu falei, assim, eu acho que o relacionamento acabou, né? Cada um seguiu sua vida. Seu sogro é casado, né? Então você sabe que isso aí pode dar, né? Nossa, é assim, eu tenho medo do que sua ex-sogra pode usar contra você, entendeu?
de repente até para tentar tirar a filha de você, se bem que o filho dela, que seria, né, se fosse um bom pai, ele estaria aí perto, mas não, tá lá no exterior, você que tá aí cuidando e tal, mas tem que ter cuidado aí com a sua ex-sogra, porque se ela é megera do jeito que você fala, e deve ser, né, não deve ser flor que se cheire, muito cuidado, assim, do que ela pode vir, as ideinhas mirabolantes na cabeça dela, o que ela pode fazer contra você, entendeu? E ela pode querer usar a sua filha para te atingir, não sei, de repente tentando tirar a guarda da sua filha de você, ou tentando fazer alguma outra coisa. A gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? Sempre tentam, para a pessoa atingir a gente, às vezes ela não vem direto em nós, mas ela vem no bem mais precioso que a gente tem, onde a gente mais ama, né? Mas é isso. Nem sei o que falar pra você, amiga, nem sei, mas eu gostei, assim, da sua história, né? Cara, vocês são muito malucas. Gostei da sua história. Foi bom você, assim, mostrar que você levou um empurrão, você já foi, você ia dar queixa na polícia, você questionou, você já tirou o cara de dentro de casa, você não ficou esperando pra ver, sabe? Essa parte eu acho que foi muito importante. Foi igual aconteceu comigo. Eu fiquei sofrendo psicologicamente ali um tempo, mas na hora que eu levei o primeiro tapa, minha filha, foi todo mundo pra delegacia, eu, ele, todo mundo, porque eu não ia admitir. Porque onde veio o primeiro tapa, veio o primeiro empurrãozinho, aí veio o primeiro isso, o primeiro aquilo, daqui a pouco o cara tá lá te espancando. Então acho que foi a melhor decisão que você tomou, foi realmente ali você ter dado um basta, sabe? Que bom que o seu sogro também te ajudou nisso, né? Não são todas as famílias que têm como dar esse suporte igual você ficou no apartamento, com babá, recebendo uma gorda pensão, né? Então assim, infelizmente não são todas que tem esse suporte, tá? Não é todo mundo que infelizmente consegue, por isso que às vezes também leva tanto tempo para a menina sair, porque às vezes ela não tem nem para onde ir, a família vira as costas, algumas entra questão de religião, não pode separar isso e aquilo, mas que bom que para você deu certo aí, você na primeira, você já tomou uma decisão de acabar com esse casamento que já estava falido mesmo, né? Tanto que cada um seguiu sua vida e é isso. Mas toma cuidado, porque, né, é igual eu falo, se a sua sogra descobre, faz a cabeça do filho, começa a ter provas contra você, entra numa justiça, às vezes, o filho, às vezes, não, o filho não deve estar nem aí, que seu ex não deve estar nem aí pra essa criança, que pelo visto tá lá morando fora, você falou que nunca ligou, não manda mensagem, quem paga a pensão é o avô, né? Então, assim, ele deve estar lá curtindo a vida dele, pelo visto. Mas, lembrar que ele é muito chegado à mãe. Então, a mãe, querendo, né, pra te prejudicar, ela pode sim armar uma contra você. Então, fique esperta nisso aí, tá bom? Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 31 anos e sou casada. Tenho uma filha e trabalho como vendedora. Sou apaixonada pela minha família. Mas eu e meu marido vivemos um relacionamento bem diferente da maioria dos casais. Acredito que esse pode ser o motivo da nossa felicidade. Dani, antes de iniciar a minha história, gostaria de dizer que sou apaixonada pelo canal e por você. Tenho acompanhado já há alguns anos e sempre escuto as histórias que você conta. Muito obrigada, minha linda. Bom, vejo que seus comentários são bem autênticos e seus comentários não são para ganhar likes. Você simplesmente expressa a sua opinião e pronto. Você não é de fazer meio termo nos comentários. E isso é uma das coisas que eu mais admiro no canal. Além da sua simpatia, claro. Um beijo, muito obrigada. Bom, vamos lá começar a minha história. Sou filha de mãe solteira e nunca conheci meu pai. Nem mesmo a minha mãe sabe quem é meu pai. Além de mim, minha mãe... ela teve mais 2 filhos. Os outros dois filhos da minha mãe, eu nem cheguei a conhecer, pois a minha mãe deu eles para adoção. Depois que minha mãe me teve, ela engravidou novamente. Meus avós falaram com a minha mãe que eles não iriam mais criar nenhum filho dela. E ela acabou tomando uma decisão, entregando meus irmãos para adoção. Mesmo a minha mãe não gostando de tocar nesse assunto, eu sinto que ela se arrepende muito dessa decisão.
mas essa minha história não é para julgar as atitudes dela. Bom, a minha mãe era garota de programa. Ela trabalhou num prostíbulo que tinha na cidade. Eu, com 9 anos de idade, eu descobri que minha mãe era prostituta. Antes de eu descobrir que minha mãe era prostituta, eu achava que minha mãe trabalhava em casa de família e que ela dormia no emprego. Pelo menos essa era a história que eu conhecia. Mesmo a minha mãe trabalhando dessa forma, ela sempre teve carinho muito grande por mim. E sempre que ela estava de folga, ela fazia questão de ficar comigo, me levar para passear. Só que às vezes, a minha mãe, ela chegava a ficar meses sem ir na casa dos meus avós. Antes de eu descobrir que minha mãe era garota de programa, eu não entendia o porquê da minha mãe e do meu avô brigarem tanto. Já que sempre que a minha mãe aparecia por lá, o meu avô xingava ela e dizia em alto e bom tom que ela não era bem-vinda. Meu avô, ele era alcoólatra, então ele sempre brigava com todo mundo e também com alguns vizinhos. Eu não conseguia perceber o porquê meu avô tinha tanta raiva da minha mãe. Ele humilhava muito ela, sempre dizia que tinha vergonha, mas eu ficava triste e arrasada quando meu avô fazia isso. Já que para mim, a minha mãe era uma mulher trabalhadora e às vezes passava mais de um mês fora de casa, trabalhando em casa de família, para poder proporcionar o melhor para mim. Quando eu descobri a verdade, eu tinha 9 anos, para ser mais exata. Foi no dia que minha mãe fez uma festa para mim na casa do meu avô para comemorar meus 9 anos de idade. A minha mãe raramente comemorava o meu aniversário. Mas nesse dia minha mãe comprou um bolo, refrigerante, salgadinhos, fez umas lembrancinhas, deixou convidar algumas amiguinhas e amigos da minha vizinhança. A minha mãe também levou um cara para essa festa, que segundo ela era um amigo. Só que na verdade era um cliente dela, e parece que ele tinha alguns antecedentes criminais. Mas isso eu só fui saber alguns anos depois. Bom, nesse dia que a minha mãe fez essa festinha, o meu avô, ele não estava em casa. E pior, ela estava acompanhada desse homem. Meu avô chegou embriagado e viu minha mãe com aquele homem dentro de casa. Meu avô ficou indignado. Começou a xingar minha mãe na frente de todo o mundo. E começou a gritar com ela e com esse homem. Eu fiquei bastante envergonhada vendo isso, né? E comecei a implorar para meu avô para que ele não expulsasse minha mãe e o namorado dela. Eu achava que ele era namorado da minha mãe. Meu avô então começou a gritar comigo e disse que a minha mãe não tinha nenhum namorado, que a minha mãe cobrava para os homens namorar com ela e que minha mãe era e que ela ganhava dinheiro com vários homens. Nessa hora eu comecei a chorar e falei com meu avô parar de falar aquilo da minha mãe, que era mentira. Minha mãe ganhava dinheiro trabalhando em casa de família. Meu avô continuou gritando com a minha mãe, chamando ela de puta, vagabunda. E enquanto ela não saiu de casa, ele não ficou quieto. Depois que ele expulsou minha mãe de casa, eu me tranquei no quarto. Só saí algumas horas depois. Todos os meus amigos que estavam no meu aniversário foram embora depois dessa confusão. E o pessoal sequer cantou parabéns para mim. Eu carrego esse trauma dentro de mim até hoje. Dani, no outro dia de manhã, eu chamei a minha avó para conversar. Perguntei para minha avó se aquilo tudo que meu avô falou era verdade. E que minha mãe trabalhava em casa, né, para fazer homens pagarem para sair com ela. E minha avó disse que sim. E eu fiquei sem entender. A minha avó disse que só homem safado que fazia aquilo, e que muitas vezes os homens que faziam aquilo tinham esposa em casa. Eu continuei sem entender, mas na minha cabeça eu já sabia que minha mãe não fazia algo certo. Bom, depois que eu descobri que minha mãe trabalhava com essas coisas, fiquei envergonhada e decepcionada. Já que naquela época eu acreditava em tudo que falavam. Eu acreditava que a ausência dela era por causa do trabalho, em casa de família. Acreditava que minha mãe era igual a mãe dos meus amigos, que trabalhavam para comprar as coisas para os filhos. A única diferença da minha mãe para a mãe deles é que minha mãe trabalhava fora de casa. Depois que eu fiquei sabendo de toda a verdade, as coisas ficaram complicadas. Eu não conseguia entender por que da minha mãe não arrumar um emprego igual às outras mães. E por que ela tinha que vender o corpo para ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo eu sentia vergonha. Eu também sentia pena dela ter que fazer essas coisas para me sustentar. Já que mesmo a gente sendo pobres, né,
A minha mãe fazia de tudo para me dar coisas boas. Inclusive, eu era uma das poucas meninas do meu bairro que estudava numa escola particular, que minha mãe pagava. Depois daquele vexame que meu avô me fez passar na festa, eu virei motivo de chacota no bairro. Então todo mundo falava que eu era filha da... Por alguns meses meus amigos ficaram falando isso e me deixava com muita vergonha. Dani, além dessas humilhações que eu estava passando com alguns amigos meus nesse bairro que eu morava, o meu relacionamento com meu avô nunca mais foi o mesmo. Eu nunca consegui perdoar ele por toda a vergonha que ele me fez passar no meu aniversário e por eu sequer ter cantado parabéns. Por esse motivo eu me tornei uma neta rebelde. Eu não obedecia mais ao meu avô, né? Já que todas as vezes eu desobedecia a ele, ele me dava uma surra. Até que eu não estava mais aguentando, então eu decidi fugir de casa. Um dia à noite arrumei uma mochila e eu, em vez de colocar material de escola, ela colocou roupa, mochila da escola, né? Minha mãe, ela tinha passado na porta da casa do meu avô uns dias antes, como de costume, para levar dinheiro. E eu tinha guardado esse dinheiro, então decidi fugir de casa. No outro dia tomei café, peguei um ônibus para ir para a escola. Nessa época eu tinha 13 anos, mas ao invés de ir para a escola, eu fui até o ponto final do ônibus. Desci, peguei outro ônibus, fiquei andando de ônibus a manhã toda. Eu descia sempre no ponto final, então lá eu pegava outro ônibus. Quando deu hora do almoço, eu parei numa lanchonete para comer. Depois que eu comi, ainda fiquei um tempo nessa lanchonete. Depois fui num shopping, fiquei lá até 9 da noite, andando para lá e para cá. Eu estava arrependida de ter fugido, mas eu estava com medo de voltar para casa. Eu sabia que se eu voltasse eu ia levar uma surra do meu avô, né? Eu então decidi pegar mais um ônibus e ir para o aeroporto internacional. Eu sempre fui apaixonada por avião. Eu adorava ir no aeroporto, ficar vendo os aviões. Quando eu cheguei lá, minha vontade era de entrar num avião daquele e sumir. Só que eu tinha 13 anos e não tinha dinheiro nem idade para realizar meu sonho. Fiquei nesse aeroporto vendo os aviões decolar até 3 da manhã. Depois coloquei minha mochila embaixo da minha cabeça, me deitei em um banco e quando foi 5h30 fui acordada por um vigilante. Ele me perguntou o que eu estava fazendo ali sozinha. Eu disse que estava esperando minha mãe. Ele então me perguntou de onde minha mãe estava vindo. Eu inventei que ela estava vindo dos Estados Unidos. Ele começou a me questionar qual voo, qual era o nome dela, pois eu estava ali sozinha desde as 10 da noite do dia anterior. De tanto ele me pressionar, eu falei a verdade. Disse que eu tinha fugido de casa, que eu estava no aeroporto porque era um lugar seguro e também porque eu era apaixonada por avião. Ele então pediu para que eu acompanhasse ele e me levou até a delegacia de polícia que tem lá dentro. Lá ele relatou o meu caso para os policiais, que falaram que se eu não passasse o telefone dos meus familiares para eles, eles seriam obrigados a chamar o conselho tutelar. Então eu falei que era para ligar, que eu não queria ligar para minha avó, que eu tinha certeza que se eu fosse para lá meu avô ia me bater. Perguntei se podia ligar para uma tia. Falaram que eu podia ligar para quem quisesse, mas que a pessoa ia ter que ir lá me buscar. Ela tinha que realmente comprovar que era da minha família. Eu então liguei para a tia Zuleika, a irmã da minha mãe. Mas ela não conversava com a minha mãe nessa época. Tia Zuleika era crente, aquela fervorosa da igreja. Ela estava desesperada. Disse que toda a família estava atrás de mim. Minha avó estava até passando mal. Eu então disse que eu não queria voltar para a casa da minha avó. Ela me prometeu que ela não ia me levar para lá. Bom, ela prometeu que não iria me levar para lá, que ela ia no aeroporto me buscar com minha avó que tinha minha guarda. Mas se eu quisesse, eu poderia ir para a casa dela. Passou pouco mais de 1h30, minha tia chegou com a minha avó no aeroporto. Quando minha avó me viu, me abraçou e começou a chorar. Perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu disse que não aguentava mais viver com meu avô, que eu preferia morar na rua do que com ele. E ela então concordou com a tia Zuleika que seria melhor passar um tempo na casa da minha tia. Bom, então eu comecei a morar na casa da tia Zuleika. Minha vida começou a se transformar. Como eu já disse, minha tia sempre foi crente, fervorosa. Começou a me obrigar a participar de atividades na igreja. Além disso, me afastou ainda mais da minha mãe. Como ela não conversava com a minha mãe, por conta da profissão da minha mãe,
ela não deixava que eu tivesse contato com a minha mãe. E ela deixava bem claro para mim que se eu tivesse algum contato com a minha mãe, ela não ia mais me querer dentro da casa dela. Então eu acabei aceitando isso, porque eu não queria naquele momento de forma alguma voltar para a casa do meu avô. E por esse motivo, por imposição da minha tia, eu fiquei mais de um ano sem ver a minha mãe. A minha mãe já tinha passado a guarda para minha avó, então a minha mãe não tinha mais nenhum poder sobre mim. A minha tia, ela tinha tanto horror da minha mãe que assim que eu fui morar com ela, ela me tirou da escola particular que minha mãe pagava e me colocou para estudar numa escola pública. Ela disse que não queria que minha educação fosse paga com o dinheiro do fruto do pecado. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio morando com a minha tia. Nesse período eu não sofria agressões, mas ela não sofria agressões físicas, mas ela sofria agressões psicológicas. Ela falava mal da minha mãe quase todo dia no meu ouvido. Ela me colocava para ser empregada da casa. Ela tinha outra filha que era um ano mais nova que eu. Essa não fazia nada, só estudava. Já comigo era diferente. Eu chegava da escola, lavava as louças do almoço, tinha que arrumar casa, passar roupa. Todas as noites eu tinha que ir para a igreja. Eu sempre fui uma pessoa com fé, mas eu nunca gostei de frequentar a igreja. Mas a minha tia, ela não me dava a opção de não ir à igreja, né? Então eu tinha que fazer todas as vontades dela. Aí ela falou assim, que se eu não fosse, ela me ameaçava de mandar de volta para casa da minha avó. Até que um dia eu me cansei. Eu disse, olha, então eu vou embora, mas não vou mais ficar aqui fazendo suas vontades. Nesse mesmo dia, ela arrumou minhas coisas e eu saí da casa dela. Nesse dia, eu arrumei as coisas e fui para casa de uma amiga. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, liguei para minha avó e contei o que tinha acontecido. Minha avó disse que era para eu voltar para casa. Já tinha algum tempo que minha avó insistia para eu voltar para lá. Me garantiu que meu avô não ia fazer nada comigo, que meu avô tinha parado de beber há alguns meses e que ele estava muito mais tranquilo. Inclusive, estava até se dando bem com a minha mãe. Bom, então nesse mesmo dia eu voltei para casa do meu avô. Cheguei lá, ele me pediu desculpas por todo o mal que ele tinha feito, que eu era muito bem-vinda, e nesse dia a gente se emocionou, até choramos, eu, ele e minha avó. Outra coisa que meus avós falaram aquele dia é que eles tinham perdoado a minha mãe pela escolha de vida dela. Eles não iam mais me afastar dela, e que ela poderia me visitar quantas vezes ela quisesse. Para vocês terem uma ideia, eu sequer tinha o número do telefone da minha mãe. Nesse dia, minha avó me deu o número dela e quando ela atendeu, eu contei que eu tinha voltado para casa dos meus avós. E meu avô tinha pedido desculpas e que ela podia ir lá me ver. No outro dia, minha mãe foi lá e a gente também se emocionou. Ela disse que ela queria muito voltar a morar comigo, que ela iria ficar naquela profissão até eu completar 18 anos. Aí nós iríamos morar juntas. Ela nesse dia me contou que estava pagando um consórcio de um imóvel, que assim que fosse contemplada, o apartamento seria no meu nome. E enfim, a gente teria uma vida juntas. Bom, disse que era para eu obedecer meus avós, que eles eram apaixonados por mim, e que era para eu perdoar meu avô de verdade, porque ele precisava que eu ajudasse muito ele, para que ele ficasse longe do alcoolismo. Assim que eu voltei a morar com meu avô, a minha mãe, ela me rematriculou numa outra escola particular e me deu uma mesada por mês. Realmente eu comecei a ter paz na minha vida a partir daquele momento. Meu avô, ele não implicava mais comigo, também cumpriu a promessa de deixar minha mãe me ver. Como eu estava com a vida tranquila, eu fiquei focada nos meus estudos, fiz amizades, comecei a namorar o Tom. Esse Tom era um rapaz do bairro vizinho, um cara legal, começamos um relacionamento sem nenhum tipo de segredos. Logo no início eu já contei para ele sobre a minha mãe e ele não condenou ela por isso. Alguns meses depois que a gente começou a namorar, nós também começamos a transar. Eu era virgem, assim que eu comecei a transar, me apaixonei de verdade por sexo. Bom, a gente começou a transar todos os dias. Cada vez eu sentia mais vontade de ir para a cama com ele. Então o sexo começou a se tornar uma coisa muito importante na minha vida. Eu já tinha uma amiga minha, na época, Mara, que eu compartilhava com ela como estava sendo meu relacionamento sexual com o Tom.
e ela sempre se mostrava bem curiosa e surpresa de eu gostar tanto de sexo. Ela se queixava que as transas com o namorado dela eram sempre bem sem graça. Um dia a gente estava bebendo na casa dela, eu, ela e o Tom, e os pais dela estavam viajando. Então fizemos uns drinks, nós três começamos a ficar bem soltinhos, e no meio dos drinks começou um assunto da minha vida sexual com o Tom. Então começamos a contar um monte de coisas para ela, e todos nós acabamos ficando excitados. Eu então perguntei a Tom se ele tinha coragem de transar com Mara na minha frente. E quando eu disse isso, ele ficou mais excitado ainda e disse que se eu topasse, sim. Eu então disse para ele que se fosse só na minha frente não teria problemas. Então eu conversei com Mara e contei para ela sobre isso, né? E quando eu contei para ela, a gente caiu na gargalhada. Ela disse que aquilo era loucura. Eu concordei com ela. Mas, como a gente era amiga, não tinha problemas. Eu emprestar meu namorado para ela. Mas eu só tinha algumas exigências. Eu pedi para assistir os dois. E que ela não saísse com ele depois disso. Ela concordou. Quando eu fui contar para o Tom que ela tinha concordado, o Tom ficou eufórico e me perguntou se eu e ela a gente ia ficar juntas também. Eu falei que não, pois eu não curtia mulher. Mas eu queria ver eles dois. Depois eu conversei com o Tom. Mara então voltou para a sala e eu disse no ouvido dela que estava tudo certo. Em pouco tempo ele começou a se insinuar para ele e quando eu fui ver eles já estavam se pegando. Aquela cena de ver meu namorado com outra menina me deu um tesão que eu achei que eu tinha achado o sentido da minha vida. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque o intuito dessa história não é ficar vulgar. Mas eu fiquei muito contente ali com o que estava acontecendo, vendo meu namorado pegar minha amiga. Depois que eles acabaram, Tom se recompôs e nós também ficamos juntos na frente de Mara. Depois desse dia, eu, Tom e Mara ficamos outras vezes. Só que Tom nunca deixava eu ficar com outro homem. Ele dizia que ele não tinha essa minha maturidade de me ver com outra pessoa. Eu respeitava a posição dele e ficamos juntos por mais 3 anos. Nunca traí ele, mas infelizmente o Tom, ele é um cara muito enrolado financeiramente. Ele usava meu cartão, não pagava, vivia cheio de dívida, não tinha estabilidade financeira. E nessa época eu já estava começando a trabalhar. Eu estava pensando no futuro, eu não queria seguir com esses problemas financeiros. Então a gente deu um ponto final na relação. Bom, depois de Tom, tive alguns namorados. E com algum deles realizei fantasia de ver meu namorado com outra mulher. Alguns deles saíram com Mara e com outros a gente conheceu meninas em sites de relacionamento. Só que nenhum desses namoros vingou. Alguns deles entendiam de forma equivocada minha fantasia e acabavam me traindo. Outros não rolava química o suficiente para a gente ficar juntos. O relacionamento não ia para frente. Nesse tempo que eu tive outros namorados, minha mãe foi contemplada com um consórcio dela. Então ela comprou o tal apartamento e colocou no meu nome. Enfim, fomos morar juntas. Só que antes mesmo da gente morar juntas, minha mãe conversou comigo e foi sincera. Disse que ela não tinha como largar a profissão ainda. Eu deixei claro para ela que ela podia seguir a vida dela, pois eu não iria julgá-la. Daí, depois de um tempo que eu estava morando com a minha mãe, conheci Romeu. Nos conhecemos num lugar bem inusitado, dentro do supermercado na fila do açougue. Era um sábado, o açougue estava lotado e ele puxou papo comigo. Como sempre gostei de conversar, a gente ficou batendo papo. Depois de quase 1 hora, eu fiquei esperando para ser atendida. Ele me pediu o meu contato e eu passei. Mas eu fiquei na expectativa dele me ligar. Alguns dias depois ele ligou, se identificou como o rapaz da fila do açougue e começamos a conversar diariamente. Nessas conversas a gente falou de vários assuntos, entre eles sobre sexo, e eu comecei a sentir uma vontade enorme de ficar com ele. Marcamos de tomar uma cerveja e saímos de lá para um motel. Com menos de 4 meses, eu já fui morar na casa dele. Só que a gente só realizou a nossa primeira fantasia depois de 1 ano de casados. Por mais que Romeu seja safado, eu não tinha coragem de contar minha fantasia para ele. Mas um dia fomos numa boate e eu reparei que ele não tirava os olhos de uma menina, e ela dele.
Ao invés disso me incomodar, isso me excitou. Como eu já tinha bebido um pouco, além da conta, perguntei a ele se ele estava afim daquela menina. Ele desconversou, disse que eu estava viajando. Quando ele me disse isso, eu respondi a ele que era uma pena, porque se ele realmente quisesse ficar com a menina na minha frente, eu ia aceitar. Ele ficou louco, perguntou se eu estava falando sério, eu disse que sim. Ali na boate, contei minha fantasia para ele. Até então, nosso casamento era bem certinho, mas eu já estava sentindo falta das aventuras. Da putaria, né, amiga? Da safadeza, né? Estava sentindo falta. Bom, ele então me perguntou como a gente ia fazer aquilo. Eu disse a ele que eu ia me aproximar da menina e se ela desse abertura, eu ia chamar para sair com a gente. Assim que me aproximei, ela ficou assustada, achando que eu ia arrumar confusão com ela, por ela estar olhando para Romeu. Eu logo tranquilizei e disse que não, que eu estava excitada quando eu via meu marido olhando para outra mulher. No início ela ficou bem surpresa com a minha fala, mas o papo desenvolveu. Até que eu perguntei se ela queria ir num motel com a gente. Ela então perguntou se eu curtia ficar com mulher. Eu disse que a princípio não. Meu fetiche era ver meu marido com outra. Mas que dependendo do clima dentro do motel, talvez rolasse. Ela topou. Pagamos a comanda e fomos. Chegando lá, tomamos banho, comecei a fazer um oral no meu marido. E quando ela quando já estava lá num ponto de bala, eu deixei os dois sozinhos e fiquei observando. Bom, Dani, depois desse dia, eu e Romeu começamos a sair várias vezes, eu, ele e outras garotas. A gente só saía com mulheres, porque eu não sentia vontade, como eu não sinto vontade de ficar com outro homem. Depois de um tempo, tive meu filho, a gente sossegou. Mas não por muito tempo. Depois voltamos a curtir nossas fantasias. Romeu, ele sempre teve um relacionamento muito bom com a minha mãe. E desde que a gente começou a namorar, eu fui bem sincera com ela em relação ao job da minha mãe. Em nenhum momento ele discriminou ela por causa da profissão. Muito pelo contrário. Sempre respeitou. Mas eu sempre percebi que ele tinha tesão na minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito bonita. Ela tem 49 anos, mas dá show em mulheres de 30. Mas nunca passou na minha cabeça rolar algo entre eles. Até que um dia a gente estava transando e Romeu falou no meu ouvido que ele tinha um segredo guardado. Quando eu perguntei, ele disse que não podia me contar, pois eu ia ficar revoltada. Bom, quando ele disse o que era, eu cheguei até a perder o tesão, gente. Sério. Eu tava achando que ele ia me contar que ele tinha me traído com uma mulher longe de mim, ou na mesma hora sair pra cima dele, sei lá. Mas, ele então me disse que não era bem um segredo, era um fetiche. E eu perguntei qual era. E antes dele me falar, ele fez eu prometer que ele nunca ia ficar com raiva que eu não ia ficar com raiva dele. Eu disse que não. Ele então foi no meu ouvido e disse que ele tinha muita vontade de transar com a minha mãe. Quando ele disse isso, gente, eu não sabia se eu ria, se eu ficava brava, mas a verdade é que eu fiquei incrédula. Falei com ele que aquilo era uma loucura. Só que aquilo que ele tinha acabado de me falar reacendeu o meu tesão e voltamos a transar. Nessa transa, ele falava no meu ouvido para eu deixar ele transar com a minha mãe. E quanto mais ele falava isso, mais excitada eu ficava. Depois que acabou isso, eu continuei com aquilo na cabeça. Eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. Nos dias seguintes, a gente transava e ele sempre abordava esse assunto. Todas as vezes eu ficava alucinada de tesão. Até que um dia nós paramos para conversar sobre isso. Perguntei a ele como de fato esse fetiche era esse fetiche. Ele me disse que eu assistia. Eu então disse a ele que eu não topava isso de jeito nenhum, mas que eu podia pensar em deixar ele transar com ela, desde que ele me contasse detalhes. Ele ainda insistiu para que fosse do jeito que ele queria, mas eu disse que daquele jeito eu não toparia. Mas eu ia sondar minha mãe sobre esse fetiche. Um dia eu fui almoçar na casa da minha mãe, enquanto ela estava fazendo almoço, começamos a conversar sobre sexo. Raramente a gente conversava sobre isso. Nesse dia ela começou a cozinhar, bebemos vinho e me abri e comecei a contar que eu e Romeu tínhamos um relacionamento aberto, que eu sentia bastante tesão em ver ele com outras mulheres. Quando eu contei isso para minha mãe, ela ficou surpresa. Ficou curiosa em saber os detalhes de como era isso. Se eu não ficava com ciúmes, depois se eu não ia jogar na cara dele, depois que acontecia,
Eu contei que não, pois ele não se envolvia com essas mulheres. E eu não sentia ciúmes nenhum. E eu também não tinha tesão em ficar com outra mulher, mas que eu gostava de ver ele com as mulheres. Minha mãe então me disse que no trabalho dela, ela já tinha visto casos assim, mas que ela nunca imaginou que eu curtia essas coisas. Eu criei coragem e disse que Romeu tinha um feitiço louco. Ela me perguntou qual. E eu disse que eu tinha até vergonha de falar. Mas ela me disse que era para eu não ter vergonha, porque essa profissão dela ela já tinha visto de tudo. Eu então disse que Romeu era louco para transar com ela. Quando eu disse isso, ela caiu na gargalhada e disse que ela já tinha percebido que ele comia ela com os olhos. Ela então me perguntou o que eu achava dessa fantasia. Eu disse que a princípio eu fiquei incrédula, mas que depois eu até aceitei, desde que eu não participasse. Ela perguntou se eu tinha certeza, já que ela não queria que acontecesse nada que abalasse nossa relação. Eu disse que sim, que para agradar Romeu eu não tinha limites e que eu faria qualquer coisa. Passaram algumas semanas, meu filho foi para casa da minha avó e eu chamei minha mãe para jantar lá em casa. A gente já sabia que esse era o dia D. Romeu comprou garrafas de vinho, tira-gosto. Assim que minha mãe chegou, a gente começou a beber. Depois da terceira garrafa, eu puxei o assunto e perguntei à minha mãe se ela lembrava daquele assunto. Ela respondeu que era impossível esquecer aquela loucura que eu tinha falado com ela. Aquilo não tinha saído da cabeça dela. Romeu então começou a falar que ele não conseguia tirar isso da cabeça dele. Começamos a conversar sobre esse assunto. Quando eu vi que minha mãe estava propícia a aceitar, dei uma piscadinha pro Romeu. Esse é o sinal que a gente sempre usa, né? E falei que eu ia até a distribuidora de bebidas para pegar mais bebida. Voltei 40 minutos depois. Romeu estava todo feliz na sala, minha mãe no banheiro. Romeu me olhou com cara de safado. Jantamos como se nada tivesse acontecido. Depois do jantar, ele chamou o Uber para minha mãe e fomos para o nosso quarto. Eu já não estava aguentando de tesão. Romeu começou a me contar o que tinha rolado. Inclusive, ele disse que fez questão de pagar minha mãe pelos serviços prestados. Falei com ele que esse não era o combinado, mas ele disse que fazia parte do fetiche. Bom, depois desse jantar, minha mãe foi inúmeras outras vezes lá em casa, quando eu e Romeu estávamos sozinhos. Eu nunca esquentei minha cabeça em dividir minha mãe com meu marido, assim como eu adoro dividir ele com outras mulheres. Só que minha mãe, eu mantenho minha postura de não assistir e vou continuar mantendo a minha postura. Dani, eu sei que para as mulheres mais conservadoras isso pode parecer uma loucura, mas o que eu tenho para dizer é que eu tenho um ótimo casamento. Nosso relacionamento vai muito bem e que eu prefiro 1000 vezes dividir Romeu com outras mulheres do que ser uma corna oculta. Bom, primeiramente, obrigada por mandar a história. Segundamente, né, eu acho assim que você e seu marido, vocês têm todo o direito de fazer a fantasia que vocês quiserem, desde que, como você disse, né, os dois concordem. A gente já teve várias fantasias aqui contadas no canal. Eu acho que se você e ele estão dispostos a realizar a fantasia, ok. Agora, eu não sei, quando entre esse lance de família, ai, pra mim é algo sagrado, assim. Não sendo moralista, não, tá? Mas eu acho estranho falar pra você, né? Eu sei que você também não tá pedindo minha opinião, né? Vocês fazem. Mas eu acho que, sabe, essa questão de família eu acho meio sagrado. Então, eu nunca colocaria, eu acho, família no meio disso, né? Quiser pra casa de swing, vai. Quiser, né, numa orgia, vai. Faz aí o que você quiser, mas daí colocar, sabe, minha mãe, minha irmã, alguém... Ai, não sei. Não acho legal, não. Mas é como aí você falou, né? Isso aí não sou eu que tenho que achar legal. Isso aí é vocês que têm que concordar um com o outro ou não. E já que vocês concordam, tá tudo bem aí pra vocês, você quis vir aqui contar a sua experiência, a gente agradece, né? Mas, como eu disse a você, eu acho meio estranho, sabe? Não importa se a sua mãe é garota de programa, o que ela faz da vida,
Mas assim, é igual pra ela, né? Quando ela tá ali no trabalho dela, é o trabalho dela. Então ela tá ali com pessoas talvez que não tem nenhum tipo ali de parentesco com ela, nenhum tipo de intimidade com ela, sabe? Mas aí a partir do momento, né, que... Vocês lembram daquele caso do cara que acho que transava com a mãe da esposa dele? Acabou até, sei lá, em morte, né? Porque a menina descobriu. Eu não lembro onde foi esse caso, mas tem um caso bem conhecido aí, né, sobre isso. Então, é bem difícil, sabe, gente, dar palpite nessas coisas. Eu vou mais ficar assim que você contou a sua história pra gente, veio aqui participar, nós lemos a sua história. Hoje em dia, né, nesse mundo, a gente vê de tudo, né? Não sou eu que vou aqui te julgar, te discriminar, nada disso. Só falei que pra mim não serviria. Bom dia, amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, a história de hoje é fogo no parquinho, sério. É bem o título aí que vocês viram mesmo, não é clickbait, tá? E eu tava aqui assim pensando o que eu vou falar nessa história e até agora eu não sei. Então vamos ler, que no final vamos descobrir. Nem sei, gente. Vamos lá como isso chegou, né, às vias de fato. Dani, meu nome é Alice, tenho 36 anos, moro no Rio de Janeiro. Sou filha única e sempre tive uma vida tranquila financeiramente. Na minha infância, sempre estudei em escolas boas. Fiz balé até dos 5 aos 11 anos de idade. Depois me desinteressei e fui jogar voleibol. Nunca me tornei profissional, porém disputei vários campeonatos amadores. Aos 19 anos, tive uma contusão e resolvi abandonar o esporte e me dedicar integralmente aos estudos. Aos 21, ingressei na faculdade de Direito. Nesse período conheci Jonas. Todos os nomes já foram trocados, tá, gente? Ele sempre foi uma pessoa bem pacata, porém no namoro e no início do casamento, a gente ainda tinha uma vida social ativa. Casei... Gente, deixa o joinha aí, não esquece, hein? Não esquece, deixa agora, para aí. Bom? Tá. Casei com 25 anos, porém com o passar dos anos, Jonas se tornou extremamente caseiro. A vida dele se resumia do trabalho para casa. Nossos finais de semana eram sempre dentro de casa, assistindo filmes e pedindo comidas delivery. Isso já estava me deixando entediada. E nossa vida sexual entrou nesse ritmo da monotonia. Quando eu estava com 29 anos, tivemos uma filha linda que virou o xodó da família. Porém, mesmo com toda a energia da minha filha, Jonas não se animava para nada, nem para passeios com a gente. Então comecei a passear bastante com ela. Eu ia muito para a casa da minha mãe. Meu pai é falecido, faleceu quando eu estava recém-casada, ela disse. E também eu ia muito para a casa dos meus sogros. Até porque eu não tinha muitas amigas, tendo em vista que minha vida social era mínima, já que Jonas só queria saber de trabalho e TV. Quando minha filha estava com 4 anos de idade, meus sogros se separaram. Comecei a revezar os passeios. Ia na casa da minha mãe, na casa da minha sogra e às vezes na casa do meu sogro. Meu sogro, diferente de Jonas, sempre foi muito eu fiquei até gaga, só de começar a falar do sogro. Meu sogro, diferentemente de Jonas, sempre foi muito animado. E por diversas vezes ele passava na minha casa e pegava a gente para passear. Numa dessas vezes, enquanto minha filha brincava em um parque no shopping com uma amiguinha e os recreadores, eu e meu sogro sentamos para conversar.
e desabafei com ele sobre Jonas, e ele carinhosamente me deu um abraço de consolo. Porém, Dani, eu senti algo dentro de mim que eu não sentia há muito tempo. Aquilo me despertou um sentimento que eu não sabia descrever. Um belo dia, meu carro quebrou. O guincho do seguro ia demorar mais de 1 hora para chegar. Jonas estava viajando a trabalho. E liguei para o meu sogro, que veio me ajudar. Ele levou um funcionário dele para ficar aguardando o guincho e entramos no carro dele. Fui dar um abraço para agradecer e ali acabamos nos beijando. Eu fiquei tonta na hora que eu li essa parte. Dani, ficamos muito constrangidos. Porém, aquilo me excitou de uma forma assustadora. E quando eu cheguei em casa, eu arranquei meu vestido e acabei me masturbando. De uma forma enlouquecedora também. Eu fiquei sem chão, pois a partir dali eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Será que eu estava apaixonada pelo meu sogro ou era só tesão? Dani, isso foi numa quinta e no sábado minha filha tinha uma festinha num cerimonial infantil, que era só para crianças. Como eu estava sem carro, pois o carro ia ficar lá na oficina, lembra que tinha sido guinchado? Jonas estava viajando por exterior a trabalho. E Jonas ligou para o pai dele, que é meu sogro, e pediu para deixar nossa filha na festa. Quando ele passou em casa para buscar minha filha e deixar na festinha, a festinha era num cerimonial infantil e o convite era restrito somente para as crianças. Meu sogro me chamou para ir junto deixar minha filha na festa e aceitei, pois eu já estava enlouquecendo de tesão pelo meu sogro. Assim que deixamos minha filha, ele me beijou, acariciou minhas pernas, eu fiquei gelada, mas me entreguei. Fomos para um motel e tivemos 2 horas de um sexo inesquecível. Meu sogro tem 61 anos, mas ele sempre jogou tênis e futevôlei. Dani, isso faz 1 ano. De lá pra cá, a gente transa toda semana. Eu estou perdidamente apaixonada por ele e ele por mim. Eu já propus inúmeras vezes me separar e viver esse grande amor de uma forma oficial. Porém, eu tô até gaga, gente. Porém, meu sogro tá com muito medo de toda a repercussão que isso pode causar aos demais familiares. Eu não sei o que eu faço. Eu tô perdidamente apaixonada. Jonas cada vez mais caseiro e distante. A gente passa até 3 meses sem ter relação. E eu acho que se o meu relacionamento fosse com qualquer outro homem, seria muito mais fácil para eu me separar. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Me ajude, meninas. Eu quero viver esse amor. Mas eu também tenho muito medo do que tudo isso possa causar na minha vida e principalmente na cabeça da minha filha. Porém, eu não consigo mais viver esse casamento infeliz. Eu não sei se eu desmaio agora ou daqui a pouco. Gente. Ai. Essa precisa de Rivotril. Menina, eu não sei o que te falar. Eu tô sem palavras. Eu vou falar pra você assim, que só lendo sua história eu já senti o que você sente pelo seu sogro, entendeu? Quero dizer nas suas palavras, você tá me entendendo, né? Eu acho que você foi muito verdadeira aqui. Gente, quando você se sente carente, é um perigo, tá? É um perigo. Podia ser, igual você falou, qualquer outro homem, né? Mas é o seu sogro. Eu diria até que poderia ser só tesão, mas se vocês já estão 1 ano nessa história, eu acredito que tenha mais do que tesão aí, né? Senão vocês não estariam juntos ainda. Olha, o que eu acho é o seguinte, vocês têm que resolver isso o mais rápido possível, antes que essa história venha à tona. Gente, eu tenho uma história que deve entrar no canal em breve, eu vou gravar, mas eu tô esperando o final dela, a menina mandar, que teve uma tragédia, assim, quase uma tragédia na família, porque eram... não vou contar, depois eu conto. Depois eu conto a história inteira. Mas quase teve uma tragédia na família por causa de uma coisa parecida com essa. Mas era entre 2 cunhados. Mas anyway, eu acho o seguinte. Primeira coisa, você
você não quer mais esse casamento com o Jonas. Independente aí do sogro, não sogro, com quem você vai ficar, esse seu casamento acabou, né, amiga? Desandou, né? Passou do ponto. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é resolver a sua situação com o Jonas, tá? A segunda coisa, eu nem sei, porque eu posso falar pra você assim, menina, esquece esse negócio com o sogro, mas eu não tô diante de você, eu não sei o que você tá sentindo, sabe? Pode ser que depois que você se separe de Jonas, tudo pode acontecer. Pode ser que de repente você tenha a sua vida novamente, você comece a sair, conheça outras pessoas e veja que esse caso com o seu sogro foi só um tesão, sei lá, agravado aí por uma carência que você estava sentindo. A questão é que esse caso já aconteceu. Então, independente também do que você vier a fazer, e se isso vier à tona, foi consumado, já tá aí, já tem mais de um ano. Não é que eu saí com meu sogro uma vez e aconteceu. Não, vocês estão juntos já tem um ano. Então, independente, igual eu tô falando, do que aconteça agora, vocês estão juntos, cara. Não tem mais, né, o que fazer, né, você me entendeu, né, o que eu quero dizer. Então, é complicado isso, né. Meu Deus, tô chocada, cara, sério. Meu Deus. Bom, eu acho assim, eu não consigo, gente. O que vocês acham? Fala aí. Mas eu acho assim, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente... Seu casamento não existe, né, amiga? Eu não tô falando, separa. Mas eu acho que é o que tem que ser, porque eu não vejo mais nenhuma forma de você continuar esse casamento. A segunda, aí deixar as coisas se acalmarem, aí sim você pensar, você e seu sogro, o que vocês vão fazer? Vocês vão viver esse grande amor? Já tivemos um vídeo aqui no canal com uma história que ela se casou com o sogro. Se eu não lembrar de deixar o link aí, alguém por favor deixe, que essa história deu bastante comentário assim. Inclusive, depois do vídeo, os dois, isso eu nem contei pra vocês, mas os dois me chamaram no WhatsApp, me mandaram mensagens, agradeceram e estão muito felizes, tá? Só que na questão ali, ela já estava separada do cara e era um namorado, que ela namorou muitos anos, mas era um namorado. E alguns anos depois ela reencontra o sogro e eles ficam juntos, né? Quem lembra dessa história? No caso, o seu está acontecendo. Então assim, gente, eu sinceramente, eu tenho muito medo da reação das pessoas. Então você fala que o Jonas é um cara que só gosta de ver televisão, que não gosta de sair. Mas como que é Jonas? Como será que ele receberia uma notícia que a mulher dele está saindo com o pai dele, né? Será que... Eu tenho medo, sabe? Das coisas que podem acontecer. Vocês estão me entendendo, né? Então, por isso que eu falo, a primeira coisa eu acho que seria já você se separar. Porque de uma forma ou outra a situação já aconteceu. Mesmo eu sei que isso vem à tona depois da separação, pode causar um baque aí na vida sua, da sua filha, do seu ex-marido. Ou pode ser, de repente, que ele seja um cara que fique com meu... Sei lá, a gente não sabe. Eu não sei qual é a reação das pessoas, né, gente? A gente não conhece as pessoas, por isso que eu tô falando. Eu não sei como é o seu marido, não sei qual tipo de reação ele teria. Mas eu acho que, né, nesse ponto que chegamos, o melhor que você tem a fazer é realmente cancelar esse casamento. Cancelar não, né? Se separar, deixa Jonas lá viver a vida dele, na frente da televisão, você viver sua vida e você colocar seus pensamentos em ordem. Eu não posso falar aqui, fique com o sogro, não fique com o sogro, invista, não sei. Isso aí eu acho que só o tempo vai dizer, sabe? Mas eu acho que a melhor forma de você lidar com isso, não tem como você levar, né, amiga, um casamento, estando casado com filho e indo toda semana para um motel com o pai, né? Não dá pra fazer isso, né? A não ser que seja assim, uma família muito open mind, né? Que eu acho que não é um caso. Open mind, gente, é uma família muito pente aberta, tipo, aceitamos qualquer coisa, né? Que eu acho que não, sei lá, não é o caso. Pelo que você me falou aqui, que eu senti, ele deve ser um cara também, o seu sogro,
que deve ter uma situação financeira boa, vocês parecem ter uma situação financeira boa, entendeu? Então, assim, imagina, um cara, às vezes, quando ele é traído, né? Principalmente pro homem, isso já é uma ofensa. Eu digo principalmente pro homem, porque parece que trair mulher já virou, né? É normal, o que não é, tá? Eu tô falando em vista da sociedade, em olhos da sociedade. Porque parece, fulano trai a mulher dele. Nossa, que graça, né? Que bonitinho. Ele tem uma amante, mora ali e tal. Todo mundo sabe. Agora, quando é o contrário, todo mundo julga essa mulher, tá? A verdade é essa. Só que aqui nós não estamos falando assim que você está com um caso com um amigo de trabalho, um colega do escritório. Não, estamos falando do seu sogro. Então, que torna a coisa um pouco mais séria. Por isso que eu tô falando pra você. Resolva esse casamento seu, resolva o que você quer da sua vida. Aí sim, né? Você senta com o seu sogro, aí vocês conversam. Agora, se realmente você acha... Gente, se realmente você acha que tem amor entre vocês, que... Não, a gente quer ficar junto, a gente... Conversem, chegue a uma conclusão e vocês vão ter que... Eu acho que tudo que a gente quer fazer... E às vezes está fora assim dos conceitos, né? Não é uma coisa que todo mundo vai entender. Vocês vão ter que estar dispostos a lutar por isso, né? Eu não acho certo enquanto você está casada, né? Saindo com ele, não. Poderia ter dado um fim, mas eu também entendo que a carência leva a gente a fazer coisas que às vezes até a gente duvida, né? A gente fica tão carente que a gente às vezes acaba cagando fora do pinico, como diz o outro. Então... eu também não estou aqui para te julgar. Eu poderia falar, nossa, é louca. Não sei, não estou na sua pele, né? Já me senti também de lado, já me senti carente. E quando o cara fala, nossa, que lindinha que você tá hoje, você já fica toda, né, serelepe. Nossa, alguém me viu, né? Alguém me notou, já que o homem que tá lá dentro de casa nem me nota, alguém na rua me notou. Então, assim... você devia estar se sentindo uma mulher que Jonas nem te notava, nem olhava pra você. A televisão, a Netflix ali era mais importante, né? E de repente, o homem que estava próximo a você é o seu sogro. Então, acho que na realidade aí, os dois, né, estão com um problemão na mão. Ele por ser pai de Jonas e você por ser esposa. Então eu acho isso, eu acho que a primeira, eu não vou falar assim, depois você volta aqui e conta pra gente o que aconteceu, fiquei curiosa. Mas eu acho assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente, cara, eu acho que não tem como você continuar nesse casamento, nem se você quisesse, né? Porque imagina também, que mesmo que você fale hoje, não, parei de ver meu sogro, vou salvar meu casamento. Você acha que seu marido te perdoaria se ele descobrisse isso? E gente... meu Deus, não tem mentira que fique pra sempre. É uma coisa assim que uma hora sempre aparece, sabe? Uma hora sempre aparece a coisa. Então assim, eu não acho que você vai conseguir levar isso por muito tempo. Então, igual eu tô te falando, vá lá, converse com seu marido, decida o que vocês vão fazer. Eu acho que, né, você também deixar o caminho dele livre pra ele também ser feliz é a melhor coisa que você faz. E... depois disso, aí sim você veja o que você realmente quer fazer da sua vida, você e seu sogro, né? O que vocês querem fazer, tá bom? Gente, acho que é isso. O que vocês fariam, gente? Fala aí pra ela nos comentários. Eu sei que muita gente vai falar, larga... mas mesmo que ela largue o sogro agora, gente, eu acho que não teria como ela ficar nesse casamento, né? E... não sei. Bom... vamos aguardar os comentários de vocês, que é muito, muito, muito importante nesse vídeo. Vocês estão vendo, né? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.